Pronto, gente, gravação iniciada. Então, boa noite a todos, todas e todos, tanto quem está aqui com a gente ao vivo, quanto quem está assistindo gravado. Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Camila, sou professora coordenadora das rodas de leitura compartilhada e professora de redação do Projeto Social Futuro R. Normalmente, esse aulão de redação a gente faz com os educantes da roda de leitura compartilhada, que eu acho que a maioria já conhece, que é uma extensão do Projeto Futuro R, onde nós, eu, a professora Luísa, a gente visa construir um espaço para que jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a materiais, para conseguir ingressar na universidade pública, no caso aqui na UERJ, porque a gente sabe o quanto esse ingresso pode ser difícil, principalmente pensando em pessoas que são já marginalizadas socialmente por uma sociedade que massacra certos tipos de corpos. Então, a gente sabe como é difícil esse acesso, que não é fácil para todo mundo. Então, esse é o objetivo do Futuro ERJ e da roda de leitura compartilhada. Oferecer esse espaço democrático para que as pessoas tenham acesso tanto ao livro quanto a aulas de redação, e a correção de redação. Então, todo mundo que faz parte da roda tem esse direito. Então, a gente resolveu abrir para todo mundo que faz parte do acolhimento do Futuro ERJ, pensando em democratizar ainda mais esse acesso, para que todos pudessem ter esse momento de redação, já que a gente sabe que é uma prova bastante temida por todos, que todo mundo tem medo dessa prova de redação, por ser muito diferente do modelo Enem, e porque a gente não ouve tanto falar, gente? Eu, no meu ensino médio, não ouvi falar da redação do modelo R. Eu aprendi sozinha, praticamente, porque era só Enem. E eu acredito que a maioria aqui esteja nesse mesmo impasse, Então, por isso que a gente abriu essa aula para vocês e essa oportunidade para vocês. Aqui eu não estou sozinha, tá? Eu tenho aqui a equipe do Futuro ERJ que está aqui comigo. Eles podem ajudar todos vocês também. Temos aqui a professora Luísa, que é a diretora do Projeto Social Futuro ERJ. Foi ela, inclusive, que deu essa ideia de democratizar esse acesso e disponibilizar para todos, e eu concordei, achei ótimo. Temos aqui a Isabelle, que é a estagiária da roda de leitura compartilhada. A gente também tem aqui a Alessandra, que ela não é estagiária da roda, mas ela é estagiária do Futuro ERJ também, e já passou por esse processo aí do ingresso na UERJ, e compreende também, com certeza, o modelo de redação da UERJ. Então, nós temos aqui uma equipe de apoio para todos vocês, tá? Então, vocês vão perceber que ao longo da aula de redação, essas pessoas que eu falei, elas também falam bastante aqui na aula, compartilham com a gente, com vocês, sobre o que eu vou falando, vão dando a opinião delas, vão pontuando o que elas acham pertinente, que é muito importante, tá? E eu gostaria de dizer, gente, qualquer dúvida é só interromper, tá? Não precisa ter vergonha. Quem quiser abrir a câmera pode ficar à vontade, quem não quiser pode falar pelo áudio, Abre o áudio e fala, e pode interromper a qualquer momento, ou levanta a mão, caso eu sei que às vezes se interromper pode ser constrangedor, então levanta a mãozinha, ou coloca no chat, que tanto a Isabelle, a Luísa, e elas vão aqui mediando o chat, vão falando para mim as dúvidas, então todo mundo vai ser respondido, tá bom? Então, gente, vamos começar, Vamos começar, então. Bom, gente, nesse pitch que eu dou ao início ao aulão de redação. Pode passar, tá vendo? Bom, gente, falando um pouquinho para todos, o que é a redação dissertativa argumentativa, Porque, para quem não sabe, esse é o modelo que é cobrado nas provas, geralmente, dos vestibulares, no Enem, na UERJ e em outros vestibulares também. E o que seria a redação dissertativa argumentativa? Ela é um tipo de texto, é um tipo de produção textual, que ela discute assuntos que são socialmente relevantes. Então, no caso específico da UERJ, esse tema discute questões que envolvem o Brasil ou... Estou lendo aqui do chat, gente. Uma dúvida, essa é a primeira live? Então, aberta a todo mundo, sim. Nós já fizemos um aulão de redação com os alunos da roda de leitura compartilhada. Essa aqui é a live que a gente vai ter o aulão aberta a todos do Futuro ERJ, vai ser uma única, ok? Então, quem é da roda, tem gente da roda aqui também. Quem é da roda já teve o aulão, tá? E, inclusive, quem é da roda e não pôde participar lá, a gente abrir a oportunidade de participar aqui também. Então, pro aberto vai ser a única, tá? A gente disponibilizou essa data. Bom, voltando a falar da redação dissertativa argumentativa, no caso da UERJ, são questões que envolvem
o Brasil ou o Rio de Janeiro. E os problemas que envolvem, e esses problemas, né, eles costumam aparecer como tema de redação. Então, por exemplo, Cidade Maravilhosa para Quem, né, que é um tema de redação que caiu na UERJ em 2017, que é onde a gente começa a questionar para quem foi feito e pensado a cidade do Rio de Janeiro. Então, a UERJ, tanto a UERJ quanto o Enem, tanto quanto os outros vestibulares do Brasil, né, e também universidades privadas que costumam cobrar a redação dissertativa argumentativa, são sempre temas socialmente relevantes, tá? E ele é um texto conhecido por ter uma estrutura bastante rígida, tá? Porque ele é dividido em 4 partes, que é a introdução, argumentação e conclusão, e eles gostam, né, que a gente siga realmente essa estrutura, porque é a estrutura da redação dissertativa argumentativa, ok? E, apesar dela ser dividida em 3 partes, a redação dissertativa argumentativa não tem 3 parágrafos, então muita gente às vezes acaba fazendo 3 parágrafos. Mas esse tipo de redação costuma ter 4 parágrafos, que é a introdução, argumentação 1, argumentação 2 e conclusão. A gente vai passar por alguns desses pontos ao longo da aula para ir tirando dúvidas também. Pode passar, Ivo. Bom, e por que essa redação ela é importante? Né? Por que esse modelo de redação ele é tão cobrado e ele é tão importante? A prova... Fala, Luiz. Você vai explicar ao longo do porquê que as pessoas... Tipo assim, ela tem 3 partes, mas na verdade são 4 parágrafos. Vai chegar nesse momento? Então, não, porque a gente vai falar um pouco de introdução, de argumentação e de conclusão, mas eu não vou explicar como construir exatamente cada um deles, né? Porque não teria como dar conta também nesse aulão. Mas eu vou explicar o que eles são, tentar realmente destrinchar um pouco de cada um desses pontos. O que as pessoas têm que ter em mente é que a redação ela tem 4 parágrafos, né? Introdução, argumentação 1, argumentação 2 e conclusão. E o que eu vejo muito são as pessoas fazendo 3 parágrafos numa redação dissertativa argumentativa. E não dá conta 3 parágrafos, porque são 2 parágrafos de argumentação. Isso não sou eu que decido. É o modelo de redação dissertativa argumentativa que exige. Mas pode falar, que está aberto o microfone de novo. Não, era justamente isso, é porque as pessoas acabam confundindo que Luiz, eu não estou te ouvindo, seu áudio simplesmente sumiu. Professora, seu áudio está picotado. A professora Camila vai chegar nisso também. Você quer tentar falar? Picotando? Então, isso que eu ia falar. Professora, seu áudio está picotando. Não dá para ouvir direito o que você está falando. Você quer tentar falar de novo? Você pode tentar falar de novo. Bom, eu vou dar prosseguimento, qualquer coisa. Tá bom, retorna assim, sai e volta, que talvez melhore a conexão. Então, vamos continuar enquanto a professora Luísa volta para terminar o que ela estava dizendo. Bom, gente, a prova de redação, e por que eles cobram esse tipo de redação dissertativa argumentativa? Por que não carta? Por que não um poema? Por que não uma poesia, uma fábula? Por que dissertativa argumentativa? Né, gente? E como o nome já diz, dissertativo é quando você vai dissertar, você vai discorrer sobre algo. E argumentativo porque quer que você dê a sua opinião sobre aquilo. Então, não é só você falar do tema, mas é você também discutir criticamente aquilo que está sendo pedido. E esse tipo de dissertação, né, ele dá prioridade, né, e a capacidade de argumentação daquela pessoa que está fazendo a prova. Por quê, gente? Porque quando vocês entrarem na UERJ ou em outra universidade, vocês vão ter contato com escrita acadêmica. Então, vocês vão escrever artigo, vocês vão escrever diversas coisas, inclusive o trabalho de conclusão de curso, que a maioria dos cursos pedem. E a linguagem e o tipo de escrita que é mais parecido com a linguagem acadêmica é o tipo de escrita que exige numa redação dissertativa argumentativa. Então, por isso que eles pedem esse tipo de produção,
para saberem se você está preparado para o mundo acadêmico e para as exigências da linguagem que o mundo acadêmico exige. Então, eles querem saber se você está preparado e se você sabe usar esses recursos persuasivos, expositivos e argumentativos que esse tipo de redação exige e que no mundo acadêmico vai exigir de vocês também. Você quer falar, professora? Se eu vi que você voltou. O áudio melhorou? Melhorou, dá para ouvir? Não, acho que a minha dúvida, o que eu estava querendo colocar, acho que já foi falado já. Vamos em frente, que tem muita coisa para a gente comentar hoje. Bom, pode passar, Ida, por favor. Esse era o slide, Isa? Acho que você passou um slide a mais. Isso, era esse aí, eu me lembro que era esse. Isso. Bom, vamos aqui a algumas exigências do modelo de redação UERJ, tá? O primeiro ponto é atribuir um título. Então, enquanto no Enem não é obrigatório, vocês podem escolher, na UERJ eles obrigam você a dar título. E se você não atribui o título, eles tiram ponto, tá? Então, tem lá um quesito, uma exigência, uma competência que é sobre atribuir título, tá? O ponto número 2 é usar a norma padrão da língua portuguesa, isso tanto no Enem quanto qualquer redação que vocês quiserem, inclusive na prova discursiva. Então, o que é a norma padrão da língua portuguesa, gente? É não usar palavras chulas, né? Não usar palavras de baixo escalão, palavras do cotidiano, evitar usar palavras tipo coisa, né? Porque essa palavra é extremamente chula, xingamentos, coisas desse tipo, né? Inclusive, vocês estão vendo que eu falo muita coisa, tipo assim, a gente. Na língua falada, pessoal, não tem problema nenhum. Na língua escrita é que não é admitido, ok? E é direito de vocês aprenderem a norma padrão, porque é o que é exigido em qualquer prova que vocês forem fazer, tanto em vestibular quanto em concurso. Em qualquer lugar que vocês forem escrever qualquer coisa que seja no mundo acadêmico, vai pedir para você usar a norma padrão da língua portuguesa, tá? O número 3 é a interdisciplinaridade, tá? Interdisciplinaridade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, no próximo slide, inclusive. E a UERJ, ela não exige isso aqui, e eu vou explicar o que é essa interdisciplinaridade, o que é esse palavrão aqui. O número 4 é o domínio de coesão e coerência, tá, gente? Coesão e coerência está também incluído vírgula, 2 pontos, pontuação, acentuação, tudo que se refere à norma da língua portuguesa também entra em o domínio de coesão e coerência, tá? Porque, por exemplo, uma vírgula mal colocada, uma vírgula deslocada pode fazer mudar totalmente o sentido da frase. E a pessoa que está lendo vai perceber. E isso é coesão e coerência. Então, frases soltas sem sentido, palavras que vocês colocam, expressões que não explicam o que é, tudo isso é domínio de coesão e coerência e tira bastante ponto. Geralmente esse é o ponto, a categoria que mais tira ponto é coesão e coerência. Outra questão que a UERJ exige é escrever entre 20 a 30 linhas, e aqui eu dou um aviso para vocês, gente. Não adianta escrever com uma letra deste tamanho, do tamanho do universo. Eu vou escrever porque assim dá tempo, vai ficar maior, vai ficar ótimo. Não vai ficar. Porque para você argumentar, você tem que diminuir um pouco a letra e escrever. Gente, são 30 linhas, dá para escrever muita coisa. Então, se você escreve com uma linha muito grande, você não vai argumentar quase nada. Você só vai estar com frases que você não vai estar explicando, você não vai estar desenvolvendo. Então, não façam isso, porque a chance de zerar é enorme. Você vai acabar a prova rápido, mas o resultado não vai ser bom. Outra questão. Cuidado com o espaçamento que vocês deixam na linha. Por exemplo, assim, você está escrevendo. Aí você vê que não vai dar para escrever a palavra toda na linha. Tem gente que vai e pula. E aí fica um espaço ali, no final da linha. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando vocês verem que vai acontecer isso, recorram à separação silábica. Então, tipo assim, eu quero escrever casa, escrever K, tracinho, SA, casa. Não pulem linha, não deixem espaço vago se a palavra não der toda. Usem a separação silábica nesse momento. Por que eu estou falando isso? A cada espacinho que vocês vão deixando, se vocês deixarem um espaço, por exemplo, ok, mas se toda a linha de vocês tiver um espaço, tem gente que faz isso, não chega até o final, deixa um espaço antes do fim da linha. Se você deixar muitos, eles vão contar aqueles espaços. Eles marcam mesmo, tanto no Enem quanto no UERJ, ok? Eles vão marcar aquele espaço e vão ver. Aquele espaço que vocês deixaram, no final pode virar 1, 2, 3 linhas, dependendo do tamanho do espaço. E supondo que você fez 20 linhas certinho.
Mas o corretor viu que naqueles espaços você deixou 2 linhas, porque daqueles espacinhos todos deu 2 linhas no final. Você escreveu 18 linhas. Você não atendeu as exigências, você zerou a redação, tá? Porque escrever menos de 20 linhas era a redação. Então, gente, muito cuidado com esses espaços que vocês deixam, que vocês podem acabar deixando na redação, nesses espaços no fim da linha. Como eu falei, 1, 2 espaços não tem problema. Mas não pode acontecer de deixar toda a linha, vocês deixarem vários espaços, tá? Eles tiram ponto, gente, isso é sério. Eles tiram ponto e eles contam aqui, quantas linhas aquele espaço você deixou de escrever. E se você escreveu ali um número mínimo, pode ser prejudicial. Se você escreveu 21 linhas, vira 19, por exemplo. Não está dentro das 20 linhas, tá? Outra coisa importante, só é considerado linha a partir do momento que vocês escrevem até a metade da folha, ok? Antes da metade da folha não é considerado linha. Então, você escreveu ali 18 linhas, não, 19 linhas, fui para a linha de baixo, escrevi qualquer palavra ali, deu 20 linhas. Não, dá 19 linhas. Isso é considerado linha a partir da metade da folha. Então, sempre escrevam da metade da folha até o final, que aí é considerado uma linha inteira, tá, gente? Então, muito cuidado com isso também. O ponto número 6, gente, da exigência do modelo ERG é a conclusão. Porque no Enem, a gente vai falar mais um pouco disso mais para frente, é cobrado uma proposta de intervenção. No modelo ERG, eles já não cobram proposta de intervenção. E eu vou daqui a pouco explicar por quê, ok? Então, guarda isso aí. Mas, gente, até aqui alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma questão? Não tenha vergonha, gente. Não quer falar? Coloca no chat, mas não saia daqui com dúvida. Aproveitem esse momento. Então, gente, se ninguém se pronunciou, entenda que não tem dúvidas, ok? Então, vou continuar passando. Pode passar. Isso. Voltamos àquele ponto da interdisciplinaridade que eu falei. E o que é interdisciplinaridade? Essa palavra grande aí, gente. Inter, né, significa uma ligação, né? E disciplinaridade significa disciplinas. Então, essa relação, essa ligação entre disciplinas. E o que é isso, né? É articular a tua argumentação com conhecimentos de outros campos. Então, você tem a filosofia, a literatura, a história, né? Dados, reportagens, livros, filmes, história em quadrinhos, músicas, muitas coisas. Você pode articular praticamente com tudo. A única coisa que não pode, gente, é tipo assim, aconteceu uma situação com a minha avó quando ela era pequena e eu acho que isso é interessante para colocar na redação. Interessante até é, mas não vale para redação, tá, gente? Porque tem que ser fatos que sejam conhecidos por todo mundo. Então, tipo assim, você pegou uma reportagem que apareceu no G1, que todo mundo conhece, você pega esse dado. Aí sim, tá? Não pode ser dado que aconteceu com você, com uma vizinha sua, a não ser que tenha aparecido no jornal, todo mundo saiba. Fora isso, gente, não pode usar, tá? Eu vou usar as histórias que fulano contava. É muito interessante, mas não vale para redação, tá, gente? Eu sei que pode parecer bobo, mas tem gente que coloca, e não é nem de maldade, é porque não sabe que realmente não pode. Outra coisa importante para falar para vocês, toda redação que vocês forem fazer, seja na UERJ, no Enem, em qualquer lugar, isso vale para todos, tanto o concurso quanto redações que vocês forem fazer de vestibulares, eles dão textos motivadores, que é para te incentivar e te mostrar um pouco do que fala aquele tempo, para te refrescar um pouco a cabeça, para te dar uma ajuda. Gente, lembre-se disso, guardem para vocês pro resto da vida, anota, sei lá, guarda na cabeça de vocês. Nada que está no texto motivador pode ser usado na prova de redação. Então, por exemplo, ele te deu um dado lá, te deu um fato dizendo que 5% da população brasileira... Não, 5% não. Te deu um dado que 45% da população brasileira é analfabeta. Legal, quero usar isso na minha redação. Não pode, ok? Isso não é considerado plágio, isso pode levar a zerar a sua redação. Então, nada que está no texto motivador pode ser usado na sua redação. Agora, professora, eu fiz a prova discursiva de história, de biologia, e tem um dado, um fato interessante lá. Eu posso usar? Sim, você pode usar fatos e dados da sua prova discursiva. O que eu recomendo para vocês? Comecem pela prova de redação, façam um rascunho de vocês. Fez o rascunho? Vai para a prova discursiva, faz a tua prova discursiva, vê se tem alguma coisa interessante para tirar. Tem, mas tem um fato interessante que eu posso usar. Aí você volta lá, de repente conserta o seu rascunho, tá, gente? Inclusive o rascunho não é olhado pelo seu avaliador, ele pode até olhar, mas ele não vai julgar a sua redação, ele não vai julgar a sua correção, nem se pautar pela sua correção, pelo seu rascunho. Então, seu rascunho pode ter seta, pode ter
rabisco, pode ter o que for, não importa. A Isabelle, que é a nossa estagiária, na última aula, que foi da roda de leitura, ela até levantou uma questão importante, né? Dizendo para não rasurar o rascunho, né, gente? E isso, ela tá certa, porque é uma questão muito pessoal. Eu me entendo rasurando, então se vocês verem meu rascunho de redação, é com seta, é com não sei o que, é com parágrafo. Agora, se vocês não se entendem assim, não façam. Eu me entendo com rascunho limpo, façam rascunho limpo, ok? Isso é muito importante. Identifiquem a forma que vocês escrevem melhor, porque na hora da prova não pode se confundir. Então, cuidado. Voltando à interdisciplinaridade. A redação da UERJ, a prova de redação da UERJ, não cobra interdisciplinaridade, ok? Porque eles entendem que tudo que você escreve já é multi-interdisciplinar. Tudo que você escreve, você traz bagagem de alguma coisa. Eles não cobram isso. Como, por exemplo, no Enem, que é uma competência. No Enem, se você não fizer interdisciplinaridade, você perde ponto. Na UERJ, não perde ponto. Porém, eu recomendo que vocês utilizem, porque traz mais bagagem, enriquece o seu texto e mostra que você tem mais domínio naquele tema. Então, se você traz música, você traz filósofos, você traz fatos históricos, que mostrem que você sabe sobre o tema, isso vai enriquecer sua redação e quem está corrigindo vai ver com outros olhos. Não, pode rasurar a folha de rascunho sim, Bruna. O que eu estava dizendo é que a Isabelle, a nossa estagiária da roda, ela na última aula, que foi para a roda de leitura compartilhada, ela trouxe uma questão falando que se você não se entende rasurando, não rasure o rascunho. Você pode rasurar se você quiser. Eu faço seta, puxo não sei o quê, meu rascunho é cheio de paragodelo. Mas tem gente que não se entende assim, que se perde, não sabe, vai olhar, às vezes na hora do nervosismo, não consegue identificar o que é a redação ali, o que é para botar, o que não é para botar, entendeu? Tem gente que se perde, então não façam isso. Agora, se você, como eu, por exemplo, você se dá bem com rascunho e consegue identificar bem as partes do seu texto, faça, não tem problema nenhum. Você pode rasurar a folha de redação, a folha de redação não, o rascunho, o quanto você quiser. Agora, a folha de redação não pode ser rasurada. Eu vou dar a palavra para a Isabelle, só antes deixa eu falar uma coisa, senão eu vou esquecer. Sobre rasura, gente. Escrevi a palavra errada. Era casa, eu escrevi zaca. O que eu faço? Eu escrevi errado. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar uma linha no meio da palavra, ok, gente? No meio da palavra. Vocês vão passar uma linha no meio da palavra e vão escrever do lado a palavra correta, tá? Antigamente, a gente tinha um outro sistema, que era você riscar a palavra, abrir parênteses, escrever digo e 2 pontos. Mas a gente parou com isso e não se faz mais, porque antigamente isso deu muita margem para pessoas comprarem, né, a correção de redação do corretor, e aí você escrevia um monte de digo, sabia que era a prova da pessoa para ser corrigida com mais facilidade, né? E aí a gente parou com esse sistema de digo, e aí você bota um risco no meio da palavra e escreve certo, ok, gente? Eu tive um aluno uma vez, e é importante falar para vocês, porque às vezes a gente acha que todo mundo entendeu, e nem todo mundo entendeu. Eu tive um aluno uma vez que eu falei isso para ele. Eu não sei se eu expliquei direito, porque eu posso ter explicado errado mesmo, eu posso ter falhado nesse ponto. E eu não sei o que ele entendeu. Ele escreveu, tipo, Zac em vez de casa. Aí eu falei para ele, passa um risco no meio da palavra e escreve do lado. Ele riscou o parágrafo inteiro e reescreveu o parágrafo do lado. Não é isso, tá, gente? É a palavra, ok? A palavra risca no meio, e é um traço só, né? Para rasurar não, tá? Um traço no meio da palavra e escreve do lado. Cuidado, gente. Pode fazer isso? Pode. Mas também não pode ter excesso, né? De 2 a 3 rasuras, ok, ótimo. Mas se você passar disso, você pode acabar perdendo ponto. Vou passar para a Isabel. Só naquela hora que ela falou do rascunho, só ia comentar que a questão não é nem necessariamente exatamente a rasura em si. É que às vezes a pessoa pode vir, faz um monte de seta, sobe, vem, desce, uma bagunça. Se você se entende, ótimo. Mas às vezes, no nervosismo ali na hora, você pode dar uma travada e pode ficar perdido na sua, ali no mundo de setas. Então, só para tomar esse cuidado. E também que essa rasura também para não passar corretivo, nem leva, nem leva corretivo, liquid paper, essas coisas. Sim, Bruna, pode embolar. E foi o que eu falei, né? Eu me entendo assim.
mas nem todo mundo se entende. Então, é uma coisa para vocês verem aí, para ver se vocês se entendem assim. Eu recomendo até testar em casa, entendeu? Ver, mas às vezes na hora do nervosismo, gente, pode acabar dando ruim. Então, eu sugiro um rascunho mais limpo, tá? Mas claro que lembrem que vocês podem rasurar o rascunho, podem puxar a seta, não tem problema, tá? Mas olha só, gente, eu ia falar, e que a Isabelle falou também, não leve lick paper, tá, gente? Ah, mas eu vou usar escondido, vou dar um jeito. Tá, você pode até usar, mas na hora que forem corrigir a sua redação, vão zerar a sua redação, porque é terminantemente proibido, tá, gente? Não pense que eu tô brincando, o que eu falo aqui, gente, não é brincadeira, e eu não tiro da minha cabeça, gente. Sou professora de redação já há muitos anos, eu já vi de tudo que vocês podem imaginar nessa vida, eu já vi em relação à redação. Tudo mesmo, gente, já vi de tudo. Então, assim, gente, não façam isso, tá? Eu já vi gente zerar por causa disso também, ok? Pode falar aí. Assim, e também lápis borracha também não leva. É só a caneta. Caneta azul ou preta, esferográfica, parente, sabe? Porque o que acontece? Para eles poderem ver que você não levou cola. Porque a caneta dá para você abrir e pode botar um papel bem pequenininho ali dentro, que você diz, posso ir no banheiro, aí vai lá e pega cola. Então, por isso tem que ser transparente. É mais isso. Aí é isso e alguma coisa para você comer e água. É isso que é o ideal para levar, porque senão também pode dar um problema muito sério. Sim, gente. E até aqui, pessoal, alguma dúvida? Gente, quem não quiser falar, coloca no chat, ok, gente? Quando ninguém se manifesta, eu entendo que tá todo mundo entendendo tudo, né? Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma questão. Então, assim, gente, aproveitem esse momento, porque dúvidas podem surgir. Não tenham vergonha, gente. Aproveitem esse momento. É uma oportunidade única, né? Fala, Mônica. Camila, eu gostaria de perguntar se na prova tem que ter título. Se a gente coloca o título, se não põe. Como é que é isso na redação? Você está acompanhando a aula desde o início, Mônica? Ou você entrou Não, agora? entrou hoje. Não, se você está acompanhando esse aulão de Sim, redação. sim. Hoje, sim, desde o início. Então, porque a gente já tocou nesse ponto, mas não tem problema, não. Eu repito novamente, sem problema. É bom você perguntar, porque pode ter alguém também que perguntado depois, ou às vezes Ok. ficou sem entender. Então, gente, se vocês. Eu falei alguma coisa, não entendeu, pode perguntar de novo. Mas assim, gente, na prova da UERJ é obrigatório título, ok? Na redação do Enem, não, mas na redação da UERJ vocês têm que colocar título. E caso não coloque, título é tirado ponto, ok? Então, vocês têm que atribuir um título, é obrigatório. Pode passar aí. Bom, fala aí. Justamente nessa hora que você estava falando do título, picotou um pouco para mim, porque deu um problema aqui na minha internet. Aí eu não sei se você chegou a comentar, aí só para reforçar, se tiver comentado, só para reforçar, que para deixar o título por último também. Porque senão você pode acabar sendo obrigado a ficar preso ao título. Deixa a primeira linha para o título, vai fazendo a redação, e aí no final, quando você terminar, é melhor deixar o título para o final. Não ficar se prender a ele. Se às vezes no meio do percurso muda de ideia em alguma coisa, aí. Aí a outra dando spoiler da aula. Mas não tem problema não, Isa, pode falar. Mas é isso, gente. A gente vai falar, a gente vai tocar no título um pouco depois, mas isso que ela falou é importante, gente. Já adiantando um pouco, o título sempre deixa para o final, tá? Eu vou voltar nisso depois para vocês, mas guardem essa informação. Não tem problema não, Isa, não tem que se desculpar de nada. Eu que estou brincando com você só. Vamos lá, gente. Vamos fazer algumas diferenciações entre o modelo Enem e o modelo R. Por que eu trouxe o Enem? Porque o Enem é um ponto de partida conhecido da maioria de todo mundo, que a maioria que está aqui, né? Que todo mundo conhece o Enem. Quando a gente fala Enem, não tem ninguém que não conheça o Enem. Todo mundo ouve falar da prova de redação do Enem. A gente vê que tem vários cursinhos por aí que falam da redação Enem. Tem gente que nem tem propriedade para dar aula de redação, mas enfim, isso já são outras questões. Mas todo mundo conhece a prova de redação do Enem.
E como é um tema mais conhecido para vocês, que eu sei que a maioria, da maioria, se não todo mundo conhece, eu trago o Enem para diferenciar da UF a partir de um ponto de partida conhecido para a gente começar a se afastar. Porque é mais fácil quando a gente pega um ponto conhecido por todo mundo e começa a se afastar dele. Eu acho mais fácil. Então, o Enem, gente, ele cobra temas mais objetivos, enquanto na UERJ, vocês vão ver no próximo slide, que ele cobra temas mais subjetivos, tá? No Enem, ele é mais objetivo também na sua argumentação. Enquanto na UERJ, ele quer que você faça uma argumentação mais subjetiva, ou uma argumentação mais... que você pense um pouco mais para fazer a sua argumentação. Claro que não, no Enem você também pensa muito, gente, não é isso que eu quero dizer. Mas ele quer que você tenha ele quer que você demonstre um pouco mais... Eu esqueci o nome. Metáfora, gente. A prova da UERJ, ela gosta muito de metáforas. Então, ela gosta que a sua argumentação seja mais metafórica. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso mais para frente. Inclusive... Não, deixa eu falar. Daqui a pouco eu falo. Gente, eu estou dando spoiler em cima de spoiler da aula, depois de vocês se embolarem. Mas no Enem, ele cobra proposta de intervenção, enquanto na UERJ não, porque a UERJ cobra... É isso, sabe? O professor, a cabeça de professor fica mil às vezes. A gente quer falar muito ao mesmo tempo. Enquanto no Enem, ou enquanto na UERJ, não cobra proposta de intervenção, cobra uma conclusão. Na redação do Enem, a gente tem obrigatoriamente que usar interdisciplinaridade. Enquanto na da UERJ, não é obrigatório, mas é interessante fazer para enriquecer o seu texto. No Enem, o título é opcional, na UERJ, o título é obrigatório. No Enem, pode ser escrito em terceira pessoa. Na UERJ, pode ser escrito em primeira pessoa. Isso aqui é uma polêmica, e depois eu volto nisso aqui que eu trouxe um slide só para falar dessa escrita em primeira pessoa. Então, guarda isso com vocês, que a gente vai falar disso mais para frente. Pode passar aí. Gente, até o momento, alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer apontar alguma coisa? Isa, você tem alguma coisa também para acrescentar? Todo mundo assim, gente, vocês querem falar alguma coisa? A Daniela Vargas colocou uma dúvida no chat. Ela botou: uma dúvida que eu tenho é em relação aos critérios da correção e também a questão da de 2 em 2. Não sei se é verdade. Você vai falar disso depois? Então, aqui eu não trouxe muita questão em relação aos critérios, nem a questão da pontuação, tá? Porque aqui é mais uma aula para explicar a estrutura da redação. Então, não vai ter um slide que fale sobre a questão de correção, ok? É mais sobre a estrutura mesmo da redação, ok? A redação da UERJ, ela tem competência, assim como o modelo Enem, tá? E a nota dela, a redação da UERJ, ela vale 20, ok? Não é igual a redação do Enem que vale 1000. Porque a redação da UERJ, ela vale 20 porque ela compõe alguns outros pontos da prova. Então, na redação da UERJ, ela tem a redação, né? E ela compõe também a nota da prova discursiva. Então, você vai fazer essa prova discursiva e ao total você pode atingir até 100 pontos. Então, se na sua prova discursiva você faz 80 pontos e na prova de redação você faz 20, aí você tem 100 pontos. Não é isso não, porque tem a prova, perdão, porque tem a prova que você fez antes, né, o exame de qualificação. Ih, gente, a matemática aqui é ruim, mas me ajuda, Isabel, me ajuda, peraí. Olha só, a prova discursiva eu acho que vale 60, não é isso? Aí você tem mais 20, né? Aí você tem mais 20 da prova de redação e mais 20 da pontuação que você tirou. É isso mesmo, a total totalizando 100 pontos, é isso, gente. Então, a prova discursiva vale 60, a prova de redação vale 20 e a pontuação que você trouxe do primeiro exame de qualificação vale 20, ok? Então, ao total, você tem 100 pontos, tá? Então, a redação da UERJ, gente, vocês podem ver que ela é uma redação que tem bastante peso, né? Então, quanto mais a gente puder se aproximar dos 20 pontos, gente, é melhor, tá? Então, assim, essa aula não é muito para falar dos critérios, a gente acaba tocando um pouco nesses pontos, né? Porque a gente acaba tocando em pontos de conclusão e coerência, pontuação, acentuação, e
né, acaba tocando nesse ponto dos critérios, mas não é para falar especificamente disso, ok, gente? Até porque a gente tem que pensar isso é no aulão, né? Então, a gente não consegue dar conta de tudo, né? A gente tenta dar conta de tudo, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Então, eu prefiro aqui prezar pela estrutura da redação do modelo ERJ, explicar para vocês como ela funciona e tirar dúvidas sobre o modelo ERJ, do que prezar, por exemplo, pelos critérios de correção de redação. Entendeu, gente? Pode falar, Alessandra. Alessandra levantou a mão. Então, eu não lembro se você está bem, mas sobre a questão que você falou de bem e da UERJ, eu acho importante também trazer a questão como ele é mais objetivo, ele deixa mais aberto você comprar. Alessandra, nós não estamos te ouvindo. Seu áudio está extremamente baixo. Ou explorar, a gente não Alessandra, a gente não te ouve, seu áudio está bem baixo. Deu para ouvir agora que você falou. Eu estou falando sobre a diferenciação do Enem da UERJ. A UERJ é mais objetiva, então deixa mais aberta essa questão de você concordar ou não com o que está sendo proposto na redação. Você assumir esse posicionamento e basear através disso. Eles não têm um critério de assim, é obrigatório você discordar do que eles estão propondo. Porque o Enem traz isso de uma certa forma mais encaixado, né? Porque como ele traz umas problemáticas sociais, é meio difícil você concordar, eu concordo que não deveria ter acessibilidade, por exemplo. Então, o Enem deixa nesse sentido mais engessado, eu acho importante trazer essa diferença também. Muito importante se lembrar disso, Isabelle aí. Alessandra, e é isso mesmo. Na redação da UERJ, né, a gente tem mais margem para não concordar com o tema, para não concordar não com o tema, né, mas com o assunto, para poder criticar mais. A redação da UERJ é uma redação que gosta muito de repertórios mais ácidos, sabe? Não para você usar palavras de baixo escalão, mas eles adoram que você use acidez, por exemplo, para criticar alguma coisa dentro ali do limite, tipo assim, se ácido com elegância. Enquanto no Enem, por exemplo, isso já não é permitido. Então, o R te dá mais um leque de opções de como você vai argumentar. Principalmente porque a gente gosta muito de metáfora. Então, metáfora é quando você diz alguma coisa sem falar especificamente no nome do que você está falando. Tipo assim, eu falo assim, fulano é forte como um touro. Isso é uma metáfora, porque a gente sabe que ele não é um touro de verdade, mas ele é forte como aquele animal. Então, você diz algo, você está dizendo alguma coisa, sendo que você não deixa claro aquilo que você está dizendo, abrindo margem até mesmo para múltiplas interpretações. Isso é metáfora, e a UERJ adora isso. Bruna, tirando 10, fazemos 20, então, isso. Se você tirar 10, você faz 20. Se você tirar 5, você faz 10 pontos, porque a redação da UERJ, a pontuação dela é dobrada. Então, se você tira 4,5, se você faz 4,5 vezes 2, você tira 9. Né? Então, né? Tá vendo? Aqui é professora de português, não é professora de matemática, tá, gente? Mas deu para entender o que eu quis dizer. No caso, tirar 9, gente, 9 de 20, tá? Não é 9 de 10, não, tá? Então, isso é importante lembrar, tirei 4,5, então tirei 9. Não, tirou 9 de 20. Significa que a pontuação não está tão legal, por exemplo, porque 9 de 20 é bem discrepante. Sim, o slide vai para o grupo, Andressa, depois. Isabelle, alguma dúvida? Algum comentário aí, gente? Eu falo tanto alguma dúvida. Não, eu ia ler as perguntas do chat mesmo, por isso que eu tinha levantado a mão. Eu falo tanto assim, alguma dúvida, que eu tenho que falando até para os estagiários. Mas, gente, vamos seguir em frente. Sobre o título, a Isabelle até tinha falado essa questão um pouco antes. E, gente, nunca dê o título antes de terminar a sua redação. Então, você escreve livremente, escreve lá, faz a redação. Depois, tu dá o título, tá, gente? E por que você dá o título depois? Porque se você... finge que falou agora. Porque se você der o título para sua redação antes, o que pode acabar acontecendo é que você fica preso ao título, tá?
E isso pode acabar fazendo que a sua redação seja inadequada. Por exemplo, assim, você deu um título X, mas você escreveu sobre outra coisa. Isso pode fazer com que você tenha uma incoerência e você perde ponto em coisa de incoerência. Ou se você fugir muito do título, tipo assim, você deu um título e fugiu muito na sua escrita, da sua redação, pode acabar acontecendo com que você zere a sua redação, porque pode ser considerado fuga do tema, tá, gente? Então, isso é extremamente perigoso, ok? Gente, tomando muito cuidado com o título. Sempre dê título no final, depois que você terminar a sua redação, tá bom? Pode passar aí. Acho que você passou muito. Ou não, tá certo, porque eu já não me lembro a ordem. Alguns eu me lembro a ordem, mas nem tudo. Certo. Tá certo? Ah, então tá. Então é isso mesmo. Não, porque às vezes eu tinha a impressão que não era essa ordem, mas é essa ordem, então. Prof, eu posso mesmo escrever em primeira pessoa na redação da UERJ? E vamos à polêmica, gente. Eu já fui muito cancelada por conta disso, mas estamos aí para isso, né? Então, gente, poder você pode escrever. Porém, tome cuidado, tá, gente? Eu não recomendo que vocês escrevam em primeira pessoa. Não recomendo, ok, gente? Por que eu não recomendo? Porque escrever em primeira pessoa, eu acho, eu percebo, eu quero, eu tenho, eu posso, aproxima muito o texto de quem escreve. O que pode ser muito bom se você souber usar, mas também pode te levar a um erro, né? Que é cair numa redação muito coloquial. Então, você aproxima tanto que a redação pode ficar muito impessoal, muito informal. Então, e gente, eu corrijo redação, tanto do Enem quanto da UERJ. E todo mundo que eu peguei correção da UERJ fazendo em primeira pessoa, todas as pessoas, ok, fizeram redações pessoais que seriam tiradas ponto, porque estavam extremamente informais. Então, escrever em primeira pessoa é muito difícil. A gente vê, tanto até professores da UERJ mesmo, e até mesmo certos professores, eu não julgo o trabalho de ninguém, não vou citar nomes, mas certos professores falam, não, escreve em primeira pessoa, que é muito fácil. Gente, não é fácil. Escrever em primeira pessoa é extremamente difícil, ok, gente? Muito difícil, tá? Pode ser muito bom se você souber usar, mas se você não sabe usar, não tenho certeza se eu sei usar. Faça em terceira pessoa, que é o mais simples, porque a gente, geralmente, em terceira pessoa, a gente não cai em coloquialismos, a gente não cai em personalidade, e além disso, gente, a primeira pessoa pode acabar empobrecendo o seu texto. Por quê? Pode acabar que o seu texto esteja apenas baseado na sua opinião. Então, eu acho, eu penso, eu creio. Você é só você, entendeu? Você não traz coisas de fora, cadê a interdisciplinaridade? Entendeu? Você não está trazendo argumentos de fora para comprovar o que você está falando. Você está caindo em senso comum. E na UERJ, gente, tem uma competência para isso, de tirar ponto quando você escreve a partir do senso comum. Então, gente, cuidado. Isso empobrece a sua redação. O nós, gente, como a Daniela botou aqui, o nós é a primeira pessoa do plural. Então, remete ao eu. Não use também. Eu não recomendo. A primeira pessoa do singular é o eu. A primeira pessoa do plural é o nós. Então, o eu nada mais é do que o nós. O nós reflete ao eu. O nós retoma a gente para o eu, ele puxa a gente para o eu. Então, eu não recomendo. Também. Tanto nem o nós, nem o eu. Sempre em terceira pessoa. Terceira pessoa, gente, é ele. Ele, entre aspas, tá? Não existe, você não vai botar assim, ele pensa. Essa terceira pessoa seria o que está aqui no slide. Observa-se que, entende-se que, compreende-se que. Então, em vez de você botar, tipo assim, eu penso, você vai botar, tipo assim, observa-se que. É possível observar, é possível compreender, vale ressaltar. Isso é terceira pessoa, entendeu? O ele, que é o sujeito, está subentendido, é um sujeito oculto, entendeu? É mais recomendado usar a terceira pessoa, então, gente? Não é que é mais recomendado. Na minha opinião, eu recomendo usar a terceira pessoa, tá, gente? Eu não recomendo usar a primeira pessoa, porque leva a redação a ficar muito informal, a gente acaba caindo no senso comum. Dá para escrever em primeira pessoa? Dá. Eu escrevo em primeira pessoa? Sim. Eu, professora Camila. Mas eu não recomendo. Porque você acha que a gente não consegue? Não é isso. Vocês são capazes de fazer tudo aquilo que vocês quiserem. Mas é porque para escrever em primeira pessoa exige um treino muito grande, entendeu? Nós na academia, Isabelle sabe, nós somos treinadas para escrever e para escrever muito. Então a gente acaba sabendo usar, entendeu?
Vocês que estão fazendo o vestibular, saberiam usar? Sim, mas eu teria que ter um treinamento muito denso para escrever em primeira pessoa, sem ele cair na impessoalidade. E, gente, na hora do nervosismo, eu sei, gente, eu fiz provas de vestibular, eu sei. A gente fica nervosa, a gente fica nervoso, tudo esquece tudo, esquece até o nome. Gente, dá um treco, a gente não lembra de nada, a gente trava na hora da prova. Qualquer prova que a gente vai fazer, a gente trava. Até na faculdade, às vezes, a gente fica nervoso com prova. Entendeu, gente? Então, eu não recomendo, porque na hora pode bater um branco, você não se lembrar. Então, às vezes, gente, é assim, é melhor ir no arroz com feijão e a linguiça do que você querer fazer um feijão com pé, com cabeça, com torresmo, com pata, entendeu? E ninguém entende nada. E você ainda bota batata e farofa. Então, assim, gente, cuidado, entendeu? Então, às vezes é melhor você ir no básico, fazendo essa analogia, você ir no básico do que você tentar emperequetar, encher de baracudeca a sua redação. Porque, no final, gente, pode ficar confuso, pode ficar impessoal, e quem está lendo pode considerar que a sua redação não ficou boa, entendeu? Na roda de leitura, a gente até mostrou um livro, que é um livro acadêmico, mas qualquer um pode ler esse livro, não tem muito por que não ler. É um livro maravilhoso, inclusive, se alguém quiser ler, fica já a recomendação, apesar de ser um livro acadêmico, a gente lê na faculdade de pedagogia, que é o livro O Sujeito da Escrita, da professora Socorro Calhau, que é uma professora da UERJ. Quem for fazer pedagogia ou letras vai ter contato com essa professora. Esse livro aqui é o livro da tese de doutorado dela. Foi escrito em primeira pessoa. Só que o livro dela, gente, não tem uma impessoalidade. O livro dela não tem uma marca de coloquialismo, não tem uma palavra do cotidiano no livro dela. O livro dela é impecável e é em primeira pessoa. Então, nossa, posso escrever em primeira pessoa? Pode. Mas se você escrever em primeira pessoa, o seu texto tem que estar impecável. Porque a primeira pessoa leva a gente a cometer muito erro. Gente, vai por mim, eu sei o que eu estou falando, gente. Eu trabalho com isso há bastante tempo. Então, cuidado. Poder usar, pode. Vocês vão ver, gente, se vocês falarem que porque a professora do Futuro Ed falou para não recomendar. Vai ter gente me xingando, vai ter gente me cancelando, e é isso, é a vida. Mas eu não recomendo, gente. A primeira pessoa, foge dela, tá? A primeira pessoa leva a impessoalidade, seu texto vai ter que estar muito impecável. Eu recomendo que vocês tomem muito cuidado com isso, ok? Muita gente diz que a prova da UERJ é uma grande mãe. E ela pode até ser, mas ela dá umas pegadinhas. Porque a gente acha que escrever em primeira pessoa vai ser mais fácil. Eu vou botar eu posso, eu acho, eu quero, vai ser mais fácil. Gente, não é por aí, tá? As pessoas falam muito sobre o que fazer, né? Mas não explicam como fazer. Então, cuidado, tá? Gente, até agora, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ok. Ok, gente. Então, pode passar para mim, tá? Vamos agora falar sobre alguns temas, né, do Enem e da UERJ, para a gente poder ver qual é a diferença entre esses dois tipos de redação, né? Entre esses dois, quais temas que o Enem cobra e quais temas que a UERJ cobra mais. Para a gente poder ver se tem diferença mesmo, como é que funciona. Só um minuto, gente, que eu estou aqui. Pode ir falando, Luísa, que eu estou aqui conectando meu carregador. Fala. A Caroline Freitas perguntou: eu tenho dúvida do título. O título pode contar como linha? Se o título quer, O título conta como linha? sim, gente, o título conta como linha escrita na tua redação. Então, quando tu for escrever o seu título, não pula a linha, tá? Escreve o título e começa logo na linha de baixo, não pula a linha não, tá? Não, agora eu tô vendo aqui. Não foi você que travou, não. Eu que não consegui escutar direito o que você falou, mas acho que foi daqui mesmo, não foi daí, não. É que você já estava achando que eu ia cair também. Não, acho que foi aqui. Acho que foi aqui. Sobre o modelo Enem, gente, sobre alguns temas que o modelo Enem cobra, vamos ver algumas diferenças aí. No Enem, por exemplo, a gente tem um tema que caiu em 2017, que foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos.
Se vocês verem, é um tema muito objetivo. Você lê, você consegue identificar muito bem o que é. Você vai falar sobre a dificuldade de pessoas com deficiência auditiva se inserirem na formação educacional, a dificuldade que essas pessoas têm de se inserirem em uma formação educacional adequada, de terem uma formação educacional adequada. Já, por exemplo, no modelo R, a gente tem um tema bem mais subjetivo, que eu acho que é o tema preferido da minha vida, que eu sempre falo desse tema, que é o tema que se chama Cidade Maravilhosa para Quem? Que é o tema que também caiu em 2017. Então, vocês já percebem a diferença entre esses dois temas. Dá para perceber, gente, a diferença entre esses dois temas? Vocês já conseguem perceber que são bem diferentes um do outro? Que, por exemplo, Cidade Maravilhosa para Quem? A gente já tem um tema que não direciona a gente. Dá para falar de muita coisa nisso aí? A gente pensa em muita coisa além disso. Os temas de redação da UERJ são perguntas. Justamente para que você pense sobre aquilo e você dê sua opinião de forma sincera. Então, não são temas que são afirmativos. Tipo assim, no Enem, deixa claro que há um desafio muito grande para formar pessoas surdas no Brasil para inserir essas pessoas em contexto de sala de aula regular. É uma afirmação. Agora, no modelo R, não está afirmando cidade maravilhosa para quem? É uma pergunta. Está perguntando o que você acha, para quem que é a cidade maravilhosa? Dá para falar de muita coisa aqui. Por isso que o tema da UERJ é conhecido por ser tão difícil, mas não é difícil, é porque a gente tem que se organizar. E outra coisa, gente, antes de eu passar lá falar para a Isabelle, aqui dá para falar de muita coisa, dá para falar de aquecimento global, dá para falar de racismo, dá para falar de homofobia, de transfobia, dá para falar de disputa de classe, dá para falar de descaso governamental, dá para falar de muita coisa aqui. Mas cuidado, não é porque dá para falar de muita coisa que vocês têm que falar de tudo que vocês acham na redação. Então, por exemplo, numa redação, lembra que eu falei que tem argumentação 1 e argumentação 2? Vocês se lembram disso? Isso significa que vocês vão ter que escolher 2 pontos centrais para falar na redação de vocês. Significa que o primeiro ponto vai ser um argumento que você escolha, e o segundo ponto, outro argumento que você escolha. Então, por exemplo, eu vou escolher falar na minha redação de disputa de classe e de descaso governamental. Eu não posso sair falando de disputa de classes, descaso governamental, aquecimento global, problemas do pobreza, transfobia, racismo, por mais que esses temas se interliguem, se eu falar de tudo na minha redação, eu não estou falando de nada, gente. Porque quando você faz tudo ao mesmo tempo, você não faz nada. Quando você escreve tudo ao mesmo tempo, no final você não tem nada escrito na sua redação que tenha coerência. Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Eu sei que vocês querem demonstrar que vocês querem, que vocês sabem, que vocês escrevem bem, mas também demonstrar domínio de vocês escrevem bem é também saber selecionar o que vocês querem falar, 2 eixos centrais para defender na sua redação e para criticar esses 2 pontos. Tanto no Enem quanto na UERJ, ok, gente? Então, de qualquer outra redação que vocês forem fazer. Não adianta querer enfiar tudo na redação, porque não cabe, tá? Fala, aí. E não acabar... Peraí. Pronto. Para tomar cuidado, não querer falar de tudo, fica cheio e você começa um raciocínio, não termina e começa o outro. Aí escolhe o que você mais domina, vai escrever um rascunho, vê o que cabe ali, o que fica mais coerente, o que fica mais coerente para vocês. Mas não sai tentando falar nem tenta falar de tudo que vai complicar e vai acabar não finalizando raciocínio nenhum. Escolhe aquilo o que você mais domina, que esteja de acordo com o tema apresentado. É isso, gente. É isso que a Isabelle falou. Prestem atenção. Quando ela, ou outros estagiários, a gente fala, porque a gente já passou por esse modelo, né? E mesmo que elas não sejam professoras de redação, gente, elas trazem coisas muito importantes. Porque elas passaram por esse modelo, elas conhecem bem esse modelo. Então, gente, é isso. Cuidado para não escrever tudo ao mesmo tempo, porque foi uma coisa que a Isabelle falou de muito importante. Às vezes você começa um ponto e não termina. Então, eu estou falando de disputa de classe, do nada começa a falar de aquecimento global. E aí, aquele ponto que eu estava defendendo, eu não termino, fica solto. Eu não consegui explicar, eu só botei que era disputa de classe para fazer efeito. Mas eu não expliquei o que é disputa de classe, não trouxe um filósofo, uma música, alguma coisa para poder explicar.
e ficou solto, ficou perdido ali na redação. Isso tira ponto de coesão e coerência, porque o seu texto fica sem coerência. Por isso que eu falo que coesão e coerência é o que mais tira ponto numa redação. Muito cuidado. Pode passar aí. Vamos aqui, gente, a dois tipos de introduções, tanto do Enem quanto da UERJ, para vocês verem qual é a diferença entre uma redação e outra. Lembrando, gente, que aqui entre os seus parágrafos devem ter em torno de 5 linhas. Aqui passa disso porque eu estou escrevendo num espaço reduzido, ok? Se fosse escrito no computador na fonte adequada, né, e no tamanho adequado, daria certinho, porque a linha seria mais esticada, né? Aqui não está. Então, aqui vai ter muito mais 5 linhas. E lembrando que o parágrafo de vocês, gente, 5 linhas para cada. 5 vezes 4 dá 20 linhas. Se vocês querem chegar a 30 linhas, vocês podem fazer 5 parágrafos de 6 linhas cada. 5 parágrafos aí. 4 parágrafos de 6 linhas cada. 6 vezes 4, 24. Não vai dar 30, professora. Essa conta não bate, não é 30. Então, gente, por que eu estou falando 4 parágrafos de 6 linhas, 24 linhas? Porque a conclusão pode ser o maior parágrafo de vocês. A conclusão pode ter chegado, gente, às vezes a 10 linhas. É permitido na conclusão, ok? Principalmente em textos que têm proposta de intervenção. Não é o caso da UERJ, mas a conclusão geralmente é a maior parte do texto de vocês, é a conclusão ou a proposta de intervenção. E aí dá as 30 linhas. Tá? Então, parágrafos de 5 a 6 linhas. Lembrando, os parágrafos têm que ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Por exemplo, o parágrafo 1 tem 5 linhas, o parágrafo 2 também tem 5 linhas, o parágrafo 3 tem 6 linhas e o parágrafo 4 tem 6 linhas. Está dentro do limite ali entre um e outro. O que não pode é o primeiro parágrafo ter 7 linhas, o segundo ter 12, o terceiro ter 3 e o quarto tem 5. Não está alinhado, então você perde ponto. Entendeu? Então tem que estar ali mais ou menos no mesmo eixo, ok? Vamos aos temas. As introduções aqui foi eu que escrevi, né? Espero que seja bom. vamos ver aqui, né? Bom, o primeiro, que é desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que a gente viu lá atrás, o primeiro tema. Então, eu escrevi assim, ó. Durante a Idade Média, a pessoa com deficiência era considerada de fora da sociedade. Aos pais era dado o direito de renegar seus filhos quando estes não eram como esperados, e a igreja de prestar caridade e acolhê-los. Mesmo assim, em muitas situações, esses indivíduos nem pessoas eram considerados, e sua maioria iria pedir esmolas nas ruas, virar bobos da corte ou até mesmo serem queimados vivos como bruxos. Atualmente, durante o século XXI, as pessoas com deficiência têm conseguido cada vez mais conquistar e afirmar seus direitos, ainda que muitas vezes não seja efetivada. No que tange à educação brasileira, principalmente para a população surda, muitos desafios ainda têm de se enfrentar. Isso se deve a 2 fatores: a defasada formação de professores e a falta de políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Então, gente, o que eu fiz nesse parágrafo? Eu trouxe uma interseccionalidade, eu trouxe um fato histórico, eu gosto muito de história. Geralmente, professores de português gostam de história. Então, eu trouxe um fato histórico. Para embasar o que eu estou falando, a professora, mas a Idade Média aconteceu há 600 anos atrás, no século V ao XV, não tem problema. Não importa, pode ser pré-história. Desde que articule com seu texto, pode, ok? Eu trouxe um fato histórico, porque para mim é mais fácil comparar fatos históricos com a realidade atual, eu consigo fazer isso bem. Então, eu trouxe o que eu me sinto bem para poder falar, para poder fazer. E se vocês perceberem aqui, eu delimitei, né, 2 pontos principais, que é a defasada formação de professores e a falta de políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. É isso que eu escrevi na redação de vocês. Ao final da introdução de vocês vão colocar o que vocês vão defender na sua argumentação. Então, a defasada formação de professores eu vou defender na minha argumentação 1. E a falta de políticas públicas eu vou defender, eu vou criticar na minha argumentação 2. É isso que é a redação. Você escolhe 2 pontos que são citados na sua introdução. E eles vão nortear os seus parágrafos de argumentação. Agora aqui, gente, é um tipo de introdução que a UERJ gosta. Então, é um tipo de introdução mais metafórica. Vamos ler. Ó. Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos.
realmente Fernando de Abreu não errou ao afirmar as belezas do Rio de Janeiro. Festa, samba e carnaval. Pontos turísticos bem pensados e construídos, que como um imã atrai turistas para admirar as maravilhas e abundância. As mesmas maravilhas da cidade se envolvem em um véu de dicotomia. O Cristo Redentor, perdão, as suas maravilhas e as mesmas maravilhas da cidade se envolvem em um véu de dicotomia. O Cristo Redentor, cartão postal do Brasil, abre os braços e abençoa o Alto da Boa Vista, enquanto está de costas para o subúrbio e as favelas do Rio de Janeiro. Não é de se surpreender que este verso da cidade maravilhosa perpasse suas festas com o carnaval, que é muito mais do que evidente a diferença entre aqueles que desfilam e aqueles que empurram os carros alegóricos. Então, aqui, gente, é uma redação metafórica. Então, a minha redação vai ser toda metafórica. Professora, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei escrever desse jeito. O que eu faço? Escreve como você escreveria no Enem. Você pode fazer isso? Pode. Tenta só subverter um pouco o texto, de repente, trazer não uma estrutura tão rígida assim, entendeu? Trazer, de repente, algumas metáforas. Escrever de forma não tão rígida naquela estrutura. Então, significa que eu posso escrever como o Enem? Pode. Eles não gostam, mas eles também não vão tirar ponto por conta disso. E se tiver bem escrito, tudo bem. Tenta só não ter uma estrutura tão rígida quanto do Enem. Por exemplo, como a gente faz, né, no Enem, nos seus parágrafos de argumentação, colocar, em primeiro lugar, a defasada formação de professores prejudica as pessoas com deficiência do que tange ao campo educacional. Aí você escreveu lá o seu tópico frasal para começar a sua argumentação. Né? No Enem a gente tem isso, certo? Na UERJ, tenta não fazer isso, tenta não fazer tópico frasal, tenta inserir a sua argumentação de uma forma diferente, já colocando ela ali e já criticando. Tenta não fazer com essa estrutura tão rígida, por exemplo. Tenta subverter um pouco o texto que dá certo também. Aqui, gente, cadê a sua tese? Cadê o que você vai defender o seu parágrafo de argumentação 1 e argumentação 2, professora? Você falou que tem que vir no final da introdução. Cadê? A minha tese, o que eu vou defender no meu texto, está aqui. Tem 2 pontos principais na minha introdução. Vocês conseguem enxergar e conseguem dizer, me digam onde está aí. Só a Isabelle que não fala que você teve na roda, né? Então não fale, é proibido a Isabelle falar. Deixa para as outras pessoas falar. Onde que está os meus 2 pontos principais que eu vou defender na minha redação, gente? Vocês conseguem identificar? Nesse modelo aqui. Cidade maravilhosa para quem? Onde é que estão os 2 pontos principais? E aí, gente, vamos lá, não tem medo não, gente. Não vou morder ninguém, não. Pode falar, é isso, gente. Aqui é o momento, a gente fala. Se não quiser falar, coloca no chat. Não tem vergonha não, gente. Não tem erro, não. Na verdade, quando a gente olha para cá, não tem esse negócio, eu vou errar, ela vai falar, então não vou falar nada, entendeu? Se você disser alguma coisa que eu não acho contente com o que eu escrevi, eu vou te explicar o porquê isso estaria errado, né? E o que seria o correto. Não vou debochar de você, não é nada disso. Então, ninguém se arrisca, gente, a dizer onde está aqui os 2 pontos principais de ser defendidos na minha redação. Tá, gente? Eu vou entender que ninguém já faz muito vergonha. Então, vamos lá, gente. Eu falo. Não tem problema quanto a isso. Aqui, gente. Estão aqui. Eles só não estão... A Bruna, aquilo que não colocou, o entrelaçamento entre beleza, o luxo e os problemas reais da cidade. Obrigada, é isso. É isso também, Bruno. É isso, na verdade, né? Aqui, gente, ele não está no final da minha introdução, porque eu subverti ao modelo que o Enem gostaria. Mas está aqui, como, por exemplo, quando eu falo, né, como o meu primeiro ponto, né, quando a Bruna fala, né, do entrelaçamento entre a beleza e os problemas sociais da cidade. Então, quando eu falo, né, que o Cristo Redentor abre os braços e abençoa, né, a zona sul, né, e toda aquela questão da onde a gente vê que está a população mais rica da cidade, essa zona mais rica da cidade, onde ele abre os braços, ele está de costas para a população real trabalhadora.
Então, isso já é um ponto. A beleza do Rio de Janeiro, ela é para quem? O outro ponto está aqui no final, né, que é muito mais evidente a diferença entre aqueles que desfilam e aqueles que empurram os carros alegóricos. Isso aqui é disputa de classes. A disputa de classes é uma filosofia, uma tese criada por Karl Marx, não sei se todos conhecem, que é um filósofo marxista, e ele criou a teoria marxista, inclusive escreveu o Manifesto Comunista. E, gente, ele dizia que a disputa de classe se dá por conta do proletariado. O que seria o proletariado, né? Seria essa questão entre o proletariado e os meios de dono de produção. Vocês já ouviram falar de Karl Marx, gente? Sim, então, gente, Karl Marx, né, para quem não conhece, né, ele falava que a classe trabalhadora, que é o proletariado, ela é explorada pela burguesia. Então, por exemplo, gente, vocês veem, por exemplo, o dono de uma escola, por exemplo, ou o dono de uma sapataria. Aí você pensa, essa pessoa é rica, tem muito dinheiro, quase não vem trabalhar, então essa pessoa é rica, ela é burguesia. Não, gente, ela não é a burguesia. Quando a gente falar o Neymar é burguês, não sei o quê. Não, gente, ele não é burguês. A burguesia é quem paga o salário do Neymar. A burguesia é a dona da rede de sapatarias, como, por exemplo, a Nike. Agora, quem gerencia uma loja da Nike não é a burguesia, porque essa pessoa recebe salário. Todo mundo que recebe salário, Neymar recebe salário. Todo mundo que recebe salário é assalariado, portanto, da classe trabalhadora. O que acontece é que, muitas vezes, essas pessoas estão muito distantes de nós da classe trabalhadora mais realista, digamos assim. Então, a gente vê essas pessoas como burgueses, mas eles são da classe trabalhadora também. O dono da Nike já é a burguesia. Ele explora a mão de obra de quem gerencia e explora a mão de obra de quem produz sapatos e quem vende sapatos. Então, é isso que a Marx falava. Então, quando a gente vê aquelas pessoas que empurram os carros alegóricos, que estão abaixo, para que outras pessoas que estão acima, literalmente acima, desfilem. Então, isso também é disputa de classe. Então, são esses dois pontos que eu estou defendendo aqui, que eu vou criticar na minha redação. E o corretor, né, ele vai entender também que eu estou defendendo isso, tá? Então, ele vai ver que eu estou defendendo essa questão entre o relacionamento da beleza e os problemas sociais e a disputa de classe. Ele entende isso aqui. É entendível quando você lê. Então, é isso que o modelo ERG esperaria de vocês. Mas não significa que vocês têm que fazer igual. Ok, gente? Inclusive, tudo que eu trago na aula de redação, gente, sou eu que escrevo. E por que eu sempre falo isso? Porque eu sou metida? Não. Porque é muito importante vocês saberem que o professor que dá aula para vocês escreve aquilo que ele tá lendo. Ele escreve aquilo que ele está ensinando. Se vocês forem procurar na internet, jogar no Google, os sites que identificam plágio, vocês não vão achar. Então, fui eu que escrevi para essa aula de redação. E eu escrevo para vocês verem, gente, que é plenamente possível e que quem está dando aula para vocês é uma pessoa verdadeira, que está aqui lendo para vocês o que eu escrevi. Eu não tirei de fulaninho, não peguei de fulaninho para poder vir na aula. Pode passar, então. E, por sinal, essas introduções são maravilhosas. Ah, obrigada. Que bom, né? Mas é isso, gente. Se alguém não achou também, tudo certo. Uma pessoa não gostei da sua introdução, você escreve mal, tá tudo certo também, pode achar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso, para aprender, né? Enfim, gente, vamos de conclusão, não a conclusão da aula, mas a conclusão mesmo da redação, conclusão. A conclusão, gente, a UERJ cobra nessa conclusão, que não é uma proposta de intervenção, né? Ou seja, a redação da UERJ não cobra aquelas soluções, né? Que a redação da UERJ nem cobra, que você pegue pegue um Estado interventor, que você acha uma solução. Por quê? Porque a prova da UERJ entende que se nem o Estado, nem o governo, nem o presidente da República, nem ninguém neste país consegue resolver nada, quem sou eu que estou ali fazendo a minha prova, olhando aquele tema de redação que eu não vi na minha vida, nunca, provavelmente, quem sou eu para tentar resolver o problema social do Brasil? Ele quer que você discuta o tema, mas não que você resolva ele. Então, a redação da UERJ entende que você não tem que fazer isso. E se vocês fizerem proposta de intervenção, gente, é retirado ponto, ok? Na UERJ, eles não cobram proposta de intervenção e é retirado ponto. Então, o que seria a conclusão do modelo UERJ? Seria vocês trazerem uma abordagem do que vocês falaram, do que vocês, no caso, escreveram, né? Seria você realmente fazer esse fechamento, fazendo um apanhado do seu texto. No próximo slide eu trouxe.
Fala, pode passar. Vamos de conclusão. O Enem, por exemplo. Gente, aqui eu trouxe um tema que caiu na UERJ, que eu fiz esse tema, a Isabelle fez, a Alessandra fez, todo mundo que está aqui, que é da UERJ, fez esse mesmo tema, que é o que leva as pessoas em condições semelhantes à de Fabiana a se considerarem inferiores às demais. Foi o tema de redação do vestibular UERJ 2020, que foi do livro Vidas Secas. Então, eu entrei na UERJ fazendo essa redação. E, gente, eu trouxe o mesmo tema para fazer tanto proposta de intervenção quanto conclusão, para vocês verem, gente, que qualquer tema é cabível em qualquer tipo de redação. Então, eu posso fazer um tema de redação Enem e fazer um no modelo ERG. Então, eu posso pegar um tema do modelo ERG e fazer como um tema Enem, tá? Então, eu trouxe o mesmo tema, o mesmo título, o mesmo tema de redação, para vocês verem que é possível, e que é tão possível que a gente consegue fazer uma proposta de intervenção e cair no erro com esse tema. Então, vamos lá. No Enem, que é o que vocês não devem fazer na prova da UERJ. Torna-se evidente, portanto, que o estigma relacionado às pessoas analfabetas ocorre devido à omissão do governo e ao preconceito social. Para contornar essas situações, o Ministério da Educação deve promover ações afirmativas para o acesso à permanência de pessoas jovens, adultos e idosas nas escolas. Além disso, as escolas devem promover palestras para toda a comunidade para que seja possível conhecer as escolas de êxito e as suas ações. Com isso, essas medidas têm o afã de promover melhoria nas políticas públicas para a educação e coibir o preconceito relacionado a pessoas analfabetas. Então, gente, aqui é uma proposta de intervenção. Se vocês verem, tem um agente para fazer a ação, tem como ele vai fazer a ação, o porquê da ação, a finalidade da ação e o detalhamento, né? Que aqui eu escolhi o Ministério da Educação. E o meu detalhamento seria justamente as escolas, né? Porque eu botei 2 tipos de agentes na minha proposta de intervenção. E eu estou falando esses pontos porque provavelmente você já conhece esses 5 pontos da proposta de intervenção no modelo Enem. E aqui, né, você vê uma proposta de intervenção super rígida, né? Claro que é o que o Enem gosta de ouvir, né? A redação rígida e pronto. Não, subverte um pouco isso. Então, olha só. Na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, deixa-se evidente que Fabiana é uma pessoa analfabeta. E sendo um sujeito sem estudo, considerado aceitável pela sociedade, a amargura, a solidão tomam conta de si, e a dureza do sertão perpassa sua identidade, o fazendo desacreditar de sua capacidade. Quando uma pessoa não tem escolaridade completa, ela é vista como subalterna, apenas como mão de obra barata e precarizada. E quando se é analfabeto, e se é considerado menos pessoa. Isso reproduz uma estrutura social enraizada, que dita as regras de uma pirâmide social que muitas vezes é invisível, mas não se passa despercebida pela classe mais pobre, já que são estes que continuam com seus direitos negados. E quando isso se mantém, pessoas como Fabiano são vistas como apenas mais um Silva no mundo. Então aqui é como se a minha redação... Ih, sumiu, Isabel. É como se a minha redação tivesse toda escrita, sumiu o slide. Como se a minha redação tivesse toda escrita, e eu trouxe aqui uma conclusão, fechando o meu tema, né? Fechando a minha redação. Se vocês perceberem, não trouxe proposta de intervenção, não trouxe um agente, não trouxe governo, não trouxe Estado, não trouxe nada para resolver nada. Eu disse o que eu estava falando ao longo da minha redação, sobre a exclusão de pessoas analfabetas, sobre também um pouco de descaso governamental, mas sem usar o governo como agente. E eu trouxe uma metáfora, que eu trouxe uma música, que é aquela música que vocês devem conhecer, né? Que é apenas mais um Silva no mundo. Eu trouxe isso para dizer porque eu também sou Silva. Nós, Silva, somos uma massa populacional brasileira. Tem muito Silva no nosso país. E os Silva, né, são geralmente de onde vem as classes mais pobres e trabalhadoras. Então, por isso que eu usei mais um Silva no mundo, que é justamente aquela música, né, famosa, diz sobre isso. Então, usei essa metáfora na minha redação. E, se vocês verem, né, é bem diferente um do outro. Você consegue perceber a diferença? A gente tem dúvida até aqui sobre essa questão de conclusão, sobre outra questão? Dúvida, gente? Fala. Antes de fazer o comentário que eu ia fazer, eu vou ler aqui o que o Carlos perguntou. Ele perguntou, pula uma linha depois do título? Não pula a linha, tá?
depois do título, você escreve, continua escrevendo embaixo, não pula a linha, não. Tá. E eu só ia comentar que a gente percebe essa diferença, né, entre o Enem e o UERJ. Que no Enem, a gente até enxerga um pouquinho essa questão de jogar para a população, de resolver os problemas da sociedade, colocar culpa e jogar vocês se arranjem para a gente percebe um pouco disso. E na UERJ, não, a gente tem mais aqui fazer uma conclusão mesmo, e fazer uma reflexão. É só o que escrevemos na redação. Aí, assim, na minha opinião, é bem melhor. Porque você tem que pensar no Enem, você tem que pensar num órgão. Aqui, não. Uma coisa que, agora estou na dúvida se é spoiler ou se só não foi comentado, que é a questão do livro. Ah, tá, próximo slide. Agora, é o próximo? Ah, então tá, fica quieto. Mas pode falar, fala. Não, deixa para o próximo slide. Então, passa aí. Ó, como usar o livro na redação? Porque, gente, na redação da UERJ, eles sempre dão um livro para vocês como base. Inclusive, o livro da UERJ já pode ser usado como interdisciplinaridade. Então, você pode só citar o livro, assim como você pode citar o livro e outras interdisciplinaridades. Lembrando, gente, que na UERJ não é obrigatório citar o livro. Você não é obrigado a citar o livro. Porém, eu acho válido, até porque, apesar de não ser obrigatório, tem uma competência no modelo UERJ que diz que você tem uma lá das competências que diz que você só vai atribuir, né, o corretor só deve atribuir a pontuação máxima, que seriam 2 pontos, né, se a pessoa usou o romance pelo menos uma vez. Então, não tira ponto, mas talvez você não consiga a pontuação máxima. Você não usar o livro, tá? Mas não significa que você vai tirar uma nota ruim. Então, em vez de tirar 20, você pode tirar 18, por exemplo. Entende? Então, é interessante você usar o livro, tá? Eu usei o livro da minha redação e deu certo, ok? E, assim como eu também conheço pessoas que não usaram o livro, né? E hoje estão fazendo as suas graduações. Mas eu recomendo, tem sempre que tirar a melhor nota possível, né? Então, tentem usar o livro de redação, que é muito importante, demonstra um domínio muito grande sobre o tema. E quando você articula, você já tem uma interdisciplinaridade que é o livro, entendeu? Tudo bem que eu não recomendo também usar só o livro com interdisciplinaridade, mas você já tem alguma coisa. E você identifica perdido, então você já tem um ponto de partida. Então, aqui eu trouxe a mesma escrita do slide anterior, que é a minha conclusão, para vocês verem que eu usei o livro, e que o livro pode ser usado em qualquer parte da redação de vocês, inclusive na sua conclusão. Ah, mas eu não falei nenhuma parte do livro, só na minha conclusão. Tudo bem, pode ser usado, você usou uma vez. Mas, e lembrando, gente, não é usar o livro e jogar solto e dizer, eu usei. Tem que explicar um pouco, traz o livro, explicar um pouco do que é a obra, do que a obra fala, por que você vai articular essa parte do livro com a tua redação, entendeu? Então, não é só jogar, vou dizer que eu usei. Tem que saber usar, como está mais ou menos descrito aqui. Escrever, explicar um pouco do livro e trazer por que ele se relaciona com a tua redação. Ok, gente? Então, não jogue solto, não. Na verdade, tudo que vocês forem escrever, qualquer interdisciplinaridade, seja o livro ou qualquer assunto, não joguem solto na redação de vocês. Isso tira ponto de coisa diferente. Expliquem o que vocês estão querendo dizer. Ah, mas eu quero muito falar de um filósofo, mas eu não sei usar. Não use, tá, gente? Então, mas eu quero muito usar para ficar bonito. Gente, não faz diferença para quem está corrigindo. Você tem que saber usar o que você está querendo escrever. Eu quero falar, mas não sei como. Não coloque, ok? Isso é conselho, gente, de professor e de amiga, tá? Não joguem nada solto na redação de vocês, te tira ponto, ok? Até aqui, gente, alguma dúvida? Eu pergunto sempre, eu sei que a gente fica com vergonha, inflama quando a gente pergunta, né? Dúvida, gente, até aqui? Pode colocar no chat também. Fala aí. Primeiro, de novo, a conclusão ficou ótima. E só aqui que eu estava lendo aqui um pouco, essa questão do Mais um Silva, me lembrou até uma animação que eu recomendo, que é o Vida Maria. Mostra muito essa questão também.
Eu posso dar uma olhadinha lá, não vou nem falar muito neste momento para não dar spoiler, mas ela fala justamente dessa questão da pessoa que é uma trabalhadora, e fala muito da questão da diferenciação também da mulher e do homem. Se a mulher tem que ficar no seu lugar, para quê? Aprender a escrever o próprio nome até. Eu sugiro muito. Cabe muito nessa questão também. Fica a E recomendação. o que eu ia é, cabe muito, e era justamente isso que eu ia comentar também, isso que você já falou. Essa questão de usar o livro, de usar o livro no texto para você mostrar que você sabe fazer esses comparativos. Trazer o que você está, associar o que você está escrevendo ao que foi abordado no livro. Para poder mostrar esses domínios, justamente. Desculpa que a Laura te interrompi, eu que você tinha acabado de falar. Às vezes acontece isso. Mas, gente, é isso. Fica a recomendação do que a Isabelle falou, Vida Maria. Vocês acham no YouTube, tá? Assistam. Muito, muito importante e serve como interdisciplinaridade. Um vídeo curtinho, mas com muitas críticas sociais. É um formato de desenho, mas fortíssimo. Pode passar aí. Vamos de coesão e coerência. Vamos às placas, gente. Aí eu já tá derrendo o pirão aí, gente. Não tem como rir isso aqui. Eu tento me segurar, porque quando eu rio, gente, vocês não vão ver, mas quando eu geralmente rio, eu não paro mais. E assim, por que eu trago isso aqui? Para ser um alívio cômico para a aula, para quebrar um pouco o gelo. A gente está aqui falando de tantas coisas, né, rígidas e tudo mais. Então vamos quebrar um pouco o gelo, mas isso aqui é importante, tá, gente? Porque redação e português não é só para vocês construírem redação na hora da provinha e escrever a prova discursiva. Redação, gente, é para a vida de vocês toda, entendeu? Toda mesmo. Tudo que vocês vão escrever é redação. E vocês um dia talvez lembrem disso. Eu vou trabalhar com marketing. Vocês vão escrever muito, vocês vão usar muita vírgula, vão usar questões da língua portuguesa, e vocês vão lembrar de redação, que é muito importante. Então, gente, esses erros aqui são erros de coesão e coerência, porque não fazem sentido. Ó, por exemplo, Bar do Fritz, no momento não está aberto porque está fechado. Não faz sentido nisso aqui. Igual, pintamos casas a domicílio. Meio, né, se você pintar casa, só pode ser a domicílio, né? Você não vai levar a casa até o local onde você vai pintar. Então, é meio óbvio. E essas obviedades, gente, acontecem na redação de vocês também. É igual subir para cima, né? Descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Na língua falada, não tem problema nenhum. A gente vai te falar, fulano subiu lá para cima para ver o negócio. Mas na redação, essas redundâncias também acontecem. Pode passar aí. Não está aparecendo por alguma razão, mas eu já passei. Agora Já foi, que passou. susto. Esse aqui, gente, Relageria do Miranda, é o que mais acontece na redação quando vocês querem escrever tudo que vocês sabem sobre o tema. E quando vocês forem escrever redação, gente, lembra de mim, lembra da Relageria do Miranda. Vocês vão lembrar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar, porque essas coisas ficam na nossa cabeça. Olha aí, Relogeria do Miranda. Relógios, pulseiras, trocas de bateria e consertos. Temos pastéis no bar. O que essa loja vende? Eu não sei. Essa loja vende tudo. Isso aqui é o que acontece quando a gente quer colocar tudo dentro da nossa redação. A gente coloca tudo que a gente quer falar dentro da redação. Eu quero fazer crescimento global, de discurso de classe, racismo, de machismo, de homofobia. Eu quero fazer tudo isso e vira a Relogeria do Miranda. Ninguém entende nada do que você escreveu. Você não entende o que você escreveu. Cuidado, gente. Isso aqui são exemplos bobos, mas acontece dentro da redação. O duplo sentido, ó. Família muda, vem de tudo. Você não entende se a família não fala ou se a família está se mudando. Duplo sentido acontece na redação de tira ponta, hein, gente? Esse aqui, né? Até hoje a gente tenta ler. Hoje, Ani Verbuzini. É meu salve. Parabéns. Isso aqui, gente, a pessoa... Se você ler, você vai ver que em vez da pessoa escrever assim, né, ela escreveu assim. Isso não acontece na redação, mas pode acontecer quando vocês forem redigir algum documento, alguma coisa que fica confuso. Eu já fiz prova
na faculdade de uma disciplina eletiva que estava assim, que as questões estavam embaralhadas. A professora, em vez de escrever em linha reta, foi escrevendo assim. E aí, quando você lia uma questão na outra. E isso deu um problema, porque quase todo mundo zerou a prova. Gente, eu não vou mentir, né? Sério. É porque não tem ninguém aqui que fez essa letiva comigo. Foi letiva de Libras. Eu tanto falava lá, né, Isa, na aula. Então, aqui, gente, está escrito assim, né? Hoje é meu aniversário. Buzine para me dar parabéns. Mas a gente tem uma dificuldade, né? Igual esse aqui, né? Abertos todos os dias, descanso semanal terça-feira. Temos uma ambiguidade aqui também. Esse aqui eu estou tentando entender até agora. Atendimento exclusivo para linguiça. Não entendo. Isso aqui é igual aqueles outros comerciais, placas que falam assim, abaixamos as calcinhas. Ou abaixamos as calças, né? A gente sabe que a pessoa não abaixou a calça, literalmente, é o valor. Mas tem um duplo sentido. E essa ambiguidade, gente, leva a tirar ponto. Outra coisa, manicure, passa pé em mão e ganha uma sobrancelha. Outra ambiguidade, tem duplo sentido. Então, entende se você ganha uma sobrancelha para colar na sua cara, né? Ou se vão fazer a sua sobrancelha, né? Igual aquele, corta o cabelo e pinta. Já devem ter visto por aí. Você não sabe se corta o cabelo e também de presente você é castrado, ou se cortam o cabelo e pintam o seu cabelo, né? Então, essas ambiguidades podem parecer boas, mas elas acontecem, tá? Pode passar isso. Isso aqui, gente, eu já vi. A minha mãe está aqui na aula de redação, ela está estudando também, e ela está de prova aqui. Esse aqui, eu vi quando eu era criança, de ter uns 5 anos, eu me lembro, um pouco mais talvez, de ter uns 8, mas eu me lembro até hoje. Eu quero que você me diga o que vocês entendem disso aqui. Mato 1, 99 centavos. Mato 1 por 99 centavos. Gente, o que você entende disso aqui, gente? Mato 1 por 99 centavos. Se ninguém falar isso, você pode falar também. A princípio, quando você lê isso, Carlos, matar uma pessoa. A gente entende isso, né? Mata uma pessoa por R$1, né? Mas, gente, depois eu fui ver, eu me aproximei, era uma barraca, né, de uma moça, eu me aproximei para ver. Mato gente, alface. Mato era alface. Então, um alface, era isso. Entendeu? Mato era alface. Então, mato uma alface por 99 centavos. Esse aqui eu também já vi por as bandas aí de um lugar, que era assim, de 10 alunos, 12 foram aprovados. Eu acho que ou o ego aqui está grande, né? Ou escreveram errado, né? Inverteram, a partir de 12 alunos, 10 foram aprovados, né? E, gente, quem for trabalhar aí com stand, essas coisas, gente, cuidado. A vida dos outros não vale nada, né? Matar a pessoa por R$1 é isso, tá vendo? Esse aí contrata alguém para matar teu amigo por R$1. Aí quando tu vai ver, é um alface, né? Mas tudo bem. Pode passar aí. Vamos falar agora, gente, de um tema aí, de assunto, né? Que são possíveis temas de redação. Isso aqui, gente, eu conversei com outros professores de redação, a gente chegou a alguns temas possíveis, tá? Então, não então só foi eu que pensei, foram os professores também, juntos que a gente conversou, né? E eu decidi trazer para vocês também. Inclusive, gente, eu leio o livro junto com o pessoal da roda de leitura. Então, a gente está no capítulo, a gente está indo agora do capítulo 4 ao 8. Então, até o momento, é dos capítulos que a gente leu. Se ao longo do andamento até a prova discursiva, aí o livro que a Isabel está mostrando, né? O do menino do pijama listrado, que a gente está lendo na roda. Se ao longo do nosso... Até a prova discursiva, que tiver outras ideias, eu posso passar também para o grupo, tá, gente? Não só da roda, mas também para o grupo da roda de acolhimento. Mas vamos lá. Um tema possível. A memória histórica é importante para a construção de um futuro melhor? A gente pode pensar nisso. Outro. Qual a importância da consideração de múltiplas perspectivas na sociedade atual? E por que eu trouxe isso, gente? Porque na prova, nos livros, né, das outras provas dos anos de qualificação, que foi Meu Amigo Pintor e Anos de Chumbo, a gente tem a visão de crianças, principalmente de crianças, explicando, discorrendo, escrevendo, falando sobre o que eles acham de um período histórico específico, que no caso era a ditadura militar.
No Menino do Pijama Listrado, a gente tem o mesmo olhar de uma criança falando sobre um outro regime autoritário, que é o nazismo. E vale lembrar, gente, que o nazismo aconteceu ao mesmo tempo que a ditadura aqui no Brasil. Não a ditadura militar, mas a ditadura do Estado Novo, da Era Vargas. Então, aqui no Brasil, enquanto a gente estava tendo a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, na Alemanha estava tendo o nazismo, na Itália estava tendo o fascismo. Então, a gente tem aí outros regimes totalitários, que são regimes que controlam a sociedade, que oprimem a sociedade, né? Então, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar sobre a Anita Prestes, né, que é uma judia brasileira, que ela foi entregue pelo Getúlio Vargas ao Hitler, né, para ser enviada a um campo de concentração. Caiu de novo, sabe? E aí a gente vê que, né, esses regimes eles não acontecem isolados, eles geralmente acontecem aí num globo aí, né? E vai botar de novo? Num globo aí, peraí, num globo aí, pelo menos de uma parte do nosso mundo, né? Conseguiu? Oi, voltei. Você quase caiu também, né? É, agora quem caiu fui eu. Tá. Vou tratar de novo. Então eu vou esperar para falar de novo, porque eu já esqueci o nome todo assim, né, do tema. Gente, enquanto a Isabela vai colocando aí o slide, alguma dúvida sobre a questão do tema, algum comentário? Não tá aparecendo, peraí. Ah, vai tá. Está aparecendo. E aí eu trouxe, né, a importância dessa consideração de múltiplas perspectivas, porque nesses 3 livros a gente tem perspectivas de crianças sobre um determinado período histórico. Então pode acabar caindo isso também. Outro tema, gente, é qual é a influência da obediência cega na perpetuação do mal? Eu trouxe uma filósofa que é a Hannah Arendt. Vocês conhecem essa mulher, Hannah Arendt? Digam aí sim, no chat, alguma coisa. Só para mim saber se vocês conhecem. Não? Alguém falou que sim. Então, gente, eu vou explicar para vocês. Hannah Arendt é uma filósofa, ela era uma judia, tá? E ela viveu na época do nazismo, e ela era uma judia que criticava, no caso, o nazismo, tá? E o que ela falava? Ela começou a pensar num conceito chamado banalidade do mal. O que esse conceito diz sobre banalidade do mal? Esse conceito diz que existe um mal, que no caso naquela época era o nazismo, na nossa sociedade, e que esse mal ele é perpetuado sem que as pessoas percebam, porque as pessoas simplesmente concordam e encaram como um mal necessário. Então, o nazismo, por muito tempo, foi encarado como um mal necessário para a sociedade. Ah, ele está lá, né? Ele é o novo Führer, o chanceler alemão, ok, Heil Hitler, mas eu não gosto dele, mas vai fazer o quê? Essa é a banalidade do mal. A pessoa não questiona aquela sociedade que ela vive. Ela não questiona os problemas sociais. E isso é passado pela sociedade como batido, é passado como um mal necessário. E isso se torna banal. É isso que ela dizia. Então já fica aí uma interdisciplinaridade para vocês. Banalidade do mal, esse conceito de banalidade do mal de Hannah Arendt, tá? E ela era uma filósofa incrível, foi extremamente perseguida, mas tem aí os livros e esse conceito maravilhoso para gente. E, gente, isso aplica em diversos temas, tá? A gente fala de violência contra a mulher, a gente pode falar de banalidade do mal, porque a nossa sociedade, por muitas vezes, deixa de passar despercebido. A mulher não denuncia, porque ela tem medo. A sociedade não se mete, não vamos se meter, não, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é banalidade do mal. Racismo é a banalidade do mal também. Ah, não vou me meter, não. Não é comigo, não sou preta, não vou me meter nesse assunto. Isso é banalidade do mal. Cuidado, tá? Cuidado, inclusive, com as banalidades que a gente comete. Então, é muito bom para ser utilizado em redação em praticamente qualquer tema. Fala isso. Inclusive, até naquele tema, Cidade Maravilhosa para quem dá para usar a banalidade do mal. Fala. Também, a Hannah Arendt tem abordado um pouco filmes que da liberdade.
de 2019. E a Maria Eduarda Teixeira colocou: eu gostaria de saber quais especialidades com a Hannah Arendt poderíamos buscar conhecer melhor para usar na redação. Como a da Hannah Arendt poderíamos buscar melhor para usar na redação. Eu vou falar isso, só os slides de novo, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo. Bom, na verdade, se gostaria de saber quais interdisciplinaridades como Hannah Arendt. Na verdade, Maria, tudo pode ser interdisciplinaridade. Eu não sei se você chegou depois que eu falei disso, mas assim, música, filme, trechos de música, história em quadrinhos, livros, filósofos. O que não pode acontecer é você usar fatos do seu cotidiano. Tipo assim, minha avó passou por tal situação e eu vou relatar a redação. Não é relevante, não porque a sua história não seja válida, mas é porque tem que ser um fato que todo mundo conheça. Então, um fato, uma notícia que saiu no jornal, que todo mundo conheça, por exemplo. Todo mundo tem acesso para aquela pessoa confirmar se o que você está dizendo é válido. Então, por exemplo, apareceu no G1 uma matéria X, você tem um dado. Então, na verdade, todas as interdisciplinaridades podem ser usadas contanto que todo mundo conheça. Então, tipo assim, uma música, um podcast que você assiste, você vai botar o nome do podcast, o episódio, e falar o que ele está dizendo naquele podcast. Uma série pode ser usada. Eu quero usar The Walking Dead. Eu posso? Se caber, sim. Entendeu? Então, gente, é isso. Se cabe, você pode usar, mas é The Walking Dead. Não tem problema. Você pode usar. Tá? Então, pode ser usado. Então, assim, não tem como te responder quais interdisciplinaridades são melhores. Todas. Depende do que você quer escrever. Entende? Eu gosto muito de história e de filosofia. Para mim, eu tenho muita facilidade de lembrar e citar filósofos. Até porque na faculdade de pedagogia a gente estuda muito filosofia. Mas, se você não tem facilidade de citar Hannah Arendt, de citar filósofos, vai para filmes, séries, coisas que sejam mais conhecidas por você, por exemplo. Não tem problema nenhum. Respondi a sua dúvida? Tá bom. Então, gente, outro tema, né? A esperança é capaz de ajudar a lidar com as adversidades? E aí tem um autor que eu queria indicar para vocês, que talvez vocês já conheçam ou não, que é o Paulo Freire. Vocês já ouviram falar? Gente, a Isabelle colocou no chat a lista de presença, tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês preencherem a lista, para que vocês não fiquem nervosos, né, de estar aí, assinar a lista e assistir a aula. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês assinarem a lista e a gente continua. Conforme vocês forem preenchendo, por favor, coloquem se vocês, ok, conseguir preencher, tá? Por favor. E lembrando, gente, que as estagiárias aqui do Futuro ERJ, independente se da roda ou não, preencham também, ok? Gente, eu vi aqui uma resposta que não vou falar quem respondeu, ok? Mas alguém aqui disse que não aceita usar que a gente coloque a gravação, né,
no canal do YouTube do Futuro ERJ. Eu não sei se ficou entendido, gente, mas a gravação é para que a gente possa deixar registrada para as pessoas que não puderam assistir nesse momento, porque tem gente que quer assistir, mas não pode, porque está voltando do trabalho nesse momento, e é ruim de assistir, porque não tem internet. Tem que entender que tem pessoas que não vivem no mesmo contexto que a gente. Então, tem pessoas que não têm internet fora de casa e não podem assistir. Temos mães também, mães solo, que não, às vezes não tem como assistir à noite porque estão com os filhos, buscando os filhos em suas escolas. Tem pessoas que têm outras ocupações. Então, gente, vamos pensar nas outras pessoas também, porque, gente, isso aqui que a gente vai usar, praticamente só está aparecendo eu e a Isabelle aqui, tá? Pouquíssimas pessoas abriram o microfone, e não tem como divulgar a imagem de vocês. E quando a gente for tirar foto, a gente vai tirar uma foto que a gente pede para todo mundo abrir a câmera, e a gravação ela é interrompida. E se alguém não se sentir confortável do jeito da gente compartilhar a foto, a gente pode tarjar o rosto de vocês. Então já é uma outra coisa. Mas vamos pensar um pouquinho no próximo, vamos ter um pouco de empatia, um pouco de sororidade pelas pessoas que não podem assistir naquele momento. Então eu peço, por favor, gente, que quem se incomoda de assistir a gravação, de ter a gravação, né, de ter a gravação exposta no YouTube, ouvindo isso, entende que não é a melhor opção, que de repente preencha novamente a lista, ou então coloque aqui no chat para poder saber que você autoriza eu colocar no YouTube, gente. Aqui não é a intenção expor o que vocês estão dizendo para ridicularizar ninguém, ou para falar, gente, olha só, tá vendo o rosto de tal fulano. É para que a gente pense um pouco nas outras pessoas. Então, vamos ter um pouco de empatia pelo próximo. A gente está aqui trabalhando com jovens, adultos e idosos. Não é só jovens que estão ingressando, que estão no terceiro ano do ensino fundamental, não. A gente está falando de pessoas, às vezes, que não conseguem acessar na hora que tem dificuldade, idosos que têm dificuldade de acompanhar, adultos que trabalham, que não estão só estudando. Então, nós temos um público diverso aqui. A gente tem um público da EJA, da Educação Popular. Então, vamos pensar um pouquinho no próximo, quando a gente for fazer alguma coisa, e não pensar só na gente. Tá? Eu sei que às vezes rola a questão de vergonha, a questão de você ficar com vergonha de disponibilizar a imagem, mas vamos pensar um pouco no outro, gente. Então, quem respondeu que não queria usar, que foi até uma parcela grande de pessoas, vamos então, se você não puder responder de novo, coloca aqui no chat. Não, eu autorizo usar a imagem, gente. Por favor, vamos pensar um pouquinho no próximo. É o mínimo que a gente pode fazer, estando num contexto de educação popular, como a gente está aqui. E lembrem também que a gente abriu essa oportunidade para todo mundo, justamente porque a gente pensa no coletivo. Porque a gente pensa, não, vamos abrir para o pessoal do Futuro ERJ, porque eles também têm direito a esse acesso. A gente pensou nisso, porque é uma questão de empatia, solidariedade, e é uma questão nossa como educadoras populares, como professores da EJA. Então, vamos pensar um pouco no próximo, em todas as decisões que a gente toma. Pode falar. Falou que internet caiu, voltou. A gente até eu mesmo aqui caí 3 vezes de botar o slide com uma colega, que uma hora ela caiu para ajudar, ela até fez volta, tá? Mas aí eu até fazer certo também, também tem essa questão. Agora, a pessoa já falou, justamente tirar esse são os resultados desse lado, eu acho que você colocar isso. E tem que pensar também nos alunos que trabalham, vamos ter filhos, que fica aqui, então os outros que não conseguem ouvir, ou então tem que aprender, dar para a vida. Tem outras questões que a pessoa não tem como assistir aqui agora, e depois. Eu tenho acesso aqui à resposta de quem colocou que não, mas eu não vou expor a pessoa aqui por questões óbvias, porque esse não é a nossa função, nem nosso trabalho expor ninguém. Mas talvez depois a gente possa entrar em contato com essa pessoa pelo e-mail, em privado, para conversar um pouco sobre essa questão e ver o que a pessoa acha, porque talvez a pessoa não se sinta confortável de falar, não, fui eu que coloquei, mas eu repensei,
e autorizo usar a imagem, entendeu? Eu sei que tem a questão do constrangimento, a gente não vai apontar quem é, tá? A gente depois entra em contato, tá? Então, sabe que você que disse que não, a gente vai entrar em contato com você. Não para te pressionar, ok? Mas para poder tentar conversar, dialogar, entendeu? Porque a nossa função aqui não é expor você. Não só você que disse que não, mas todo mundo que está aqui. É para a gente poder lançar para as pessoas que não podem estar agora, nesse momento, porque as pessoas têm muitas questões, a gente realmente não pode. Tem gente que trabalha de plantão, tem gente que é enfermeiro, que é técnico de enfermagem, que trabalha de auxiliar de veterinário, trabalha de plantão, e não pode estar assistindo agora, porque tem que levar coisa para comer para dentro de casa, a gente tem que pensar, tá? Então, quem disse que não autorizava, não se manifestou, a gente também não tem vergonha de falar, não, naquele momento, eu não tinha autorizado, mas agora eu mudei de ideia, gente. As coisas acontecem, a gente muda de ideia, é importante a gente dizer que a gente muda de ideia. Eu repensei na minha atitude pelo que você falou. Isso é lindo, gente. Então pense nisso também. Então não tenha vergonha, tá? Tá bom? Então vamos continuar aqui, tá? Nos nossos temas de redação. Bom, eu estava falando aqui sobre o tema, sobre se a esperança é capaz de ajudar a lidar com as adversidades. E aí eu estava falando de um autor para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Paulo Freire, que ele escreveu diversos livros, entre esse aqui, que é a Pedagogia da Esperança. Então, é um livro maravilhoso. Ele escreveu vários livros, tem a Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática da Liberdade, ele escreveu vários livros. E esse aqui, que é sobre a esperança, né? Então, é a Pedagogia da Esperança. Né? E o que a gente pode usar como Paulo Freire nesse tema? Porque ele, nesse livro aqui, escreveu uma frase que diz que, mais ou menos assim, não necessariamente dessa forma, mas que em um país como o Brasil, manter a esperança viva em si já é um ato revolucionário. E vocês entendem como isso é forte, gente? Porque num país que massacra, que mata as pessoas, que mata mulheres, negros, travestis, transexuais, manter a esperança e lutar por isso, pela esperança, e por fazer não só a educação, mas todo o contexto brasileiro se tornar diferente, é um ato revolucionário. Então, transgredir já é um ato revolucionário, né? Caroline falou sobre a esperança ser capaz de lidar com as adversidades. Eu lembrei do conto Cida, do Ano de Chumbo. Realmente, tá vendo? Já fica aí uma outra interdisciplinaridade, gente, para vocês usarem. Os livros também dos exames de qualificação servem como interdisciplinaridade. Outro tema, né? A alienação de um indivíduo é resultado dos seus privilégios, gente? É isso, ela vivia na própria fantasia para aguentar a realidade. A Cida, né, do conto Ano de Chumbo. E aí, gente, a alienação de um indivíduo, ele é resultado de seu privilégio, gente? Porque, vamos parar para pensar um pouco, né? Vocês conhecem uma autora chamada Cida Bento? A Cida Bento, gente, uma autora, uma mulher negra, ela fala, né, no livro dela, ela discorre sobre o Pacto da Branquitude. Não sei se vocês já ouviram falar. O Pacto da Branquitude é um conceito de Cida Bento, que ela fala que a branquitude, ou seja, a população branca, ela tem um pacto de tentar oprimir e não permitir que pessoas pretas e periféricas cheguem a cargos de poder, que ascendam socialmente. Ela explica no livro, né? Ela não está querendo dizer que as pessoas brancas se reúnem todo dia, 3 horas da manhã, para arranjar formas de como fazer com que essas pessoas sejam oprimidas. A gente não se reúne para falar, não, hoje a gente vai tomar isso e armar isso. Não é isso. Ela está dizendo que muitas vezes as pessoas nem se questionam sobre o papel que é, por exemplo, eu, como pessoa branca, assumo na sociedade que eu vivo. Eu simplesmente exerço aquele privilégio sem pensar nisso. Inclusive, de eu estar pensando sobre isso, já é romper com o pacto da branquitude. Então, o que eu estou fazendo aqui já é uma desalienação. Eu, como pessoa branca, eu desalienei e entendo que eu tenho esse pacto, mesmo que não seja uma vontade minha, mas por eu ser branca. Eu já sou privilegiada socialmente, assim como outras pessoas brancas, como, por exemplo, os homens já são privilegiados socialmente em detrimento das mulheres. Mesmo que eles não acordem todo dia, 3 horas da manhã, para pensar como eles vão proibir que as mulheres ascendam socialmente e politicamente, por exemplo. Que as mulheres tenham lideranças políticas, tenham liderança em frente de grandes empresas. Não é isso. Eles não fazem isso necessariamente de maldade, às vezes é só por alienação. E a gente rompe com esse pacto quando a gente pensa sobre isso. Então, o que eu estou fazendo aqui já é de alienar. Então, a alienação de alguém
ela é resultado daqueles privilégios dela? Então, a minha alienação como pessoa branca, ela é resultado dos meus privilégios? É algo para a gente pensar. E o último tema que eu trouxe aqui. É possível que tenhamos que procurar fazer algo melhor em uma situação ruim? Eu trouxe isso aqui porque a mãe do Bruno, ela fala, né, em algumas partes do livro, para ele pensar em fazer daquele lugar, daquela casa chata, uma situação boa. Que talvez aquela situação não seja tão ruim. Então, será que a gente tem que fazer isso sempre? Ou será que se é discurso passar pano de um namastê branco, de uma coisa, vamos saudar o sol todo dia e pensar que tudo vai dar certo, que amanhã é um novo dia, que tudo vai ser melhor, vamos ter gratiluz? Será que é para isso? Ou será que é para a gente pensar que talvez tenha alguma situação boa em alguma situação? É um ponto para a gente pensar e é um ponto que acaba sendo sensível. Porque, por exemplo, eu não vejo eu tirando uma situação boa de um assédio que eu já sofri na minha vida, de uma violência sexual, por exemplo. Eu não vejo, eu não tiro um proveito dessas realidades que nós mulheres vivemos. Eu não vejo tirar proveito disso, uma realidade que eu vivi. Então, como é que eu faço? Como é que eu vou procurar dentro de mim uma situação boa dentro disso? Eu tiro uma situação boa dentro disso? É válido para mim? Eu penso em algo bom? As mulheres que estão aqui que sofreram assédio ou outros tipos de violência, pensam em algo bom, tiram algo bom proveitoso disso, é um pouco a gente pensar. Para quem também que esse privilégio de pensar que uma situação ruim pode ser boa, é válido. Até que ponto? É válido para homens brancos, cis, héteros, ou é válido para mulheres, pessoas pretas, periféricas, travestis, transexuais? Será que essas situações ruins são válidas para essas situações ruins, feitas e carregadas para você melhorar e para você evoluir espiritualmente, socialmente, é válido para todo mundo? É bom para a gente pensar também um pouco nisso, porque pode cair. Não necessariamente o que está falando a pergunta para você concordar, não, tá, gente? Eu, no caso, não concordo com isso aqui. Eu não acho que uma situação ruim dá para a gente tirar uma coisa boa. Principalmente quando a gente fala de tópicos que são sensíveis para algumas pessoas. Então, eu não concordo com isso aqui. Eu não vou concordar com o gratiluz. Não sou gratiluz, não concordo com isso aqui. Eu não acho que a gente pode tirar uma coisa. É muito positivista, sabe? É muito fantasioso, na minha opinião, a gente pensar que tudo que é ruim pode ser bom, sabe? Que tudo que é ruim eu aprendo alguma coisa. Não necessariamente, não com algo que me fere, que me derruba, e que me machuca, e que cria um trauma horrível na minha cabeça pro resto da minha vida. E que eu tirei de bom. Então, assim, eu acho muito perigoso a gente pensar nisso. Então, pode cair. E vocês podem discordar de mim. Não, professora, eu não concordo com você, porque todas as situações da minha vida eu tirei uma situação boa. Ok, é direito seu. Então, é isso que você vai defender na sua redação. Você vai defender que está certo, que a mãe do Bruno tem razão, você pode trazer isso e trazer de acordo com uma perspectiva da sua realidade, né? E outras pessoas vão discordar e vão dizer que não, eu não tiro situações boas de situações ruins. E aí, gente, eu trouxe para vocês um filósofo que se chama Michel Foucault. Não sei se vocês conhecem. O Michel Foucault, ele tem vários livros, entre um deles que chama Vigiar e Punir. Ele traz uma questão chamada bipoder, não sei se vocês conhecem. E o bipoder, né, o de Michel Foucault, ele diz que a nossa sociedade e instituições sociais, o que seriam instituições sociais? São instituições que são inventadas, tá? Então, a maternidade, a igreja, a escola, a prisão e outras instituições, elas fazem com que a gente se torne seres e corpos socialmente dóceis, socialmente dóceis e economicamente ativos. O que significa isso? Dóceis porque a gente não contesta a realidade que a gente vive, e economicamente ativos porque a gente é feito para produzir, para trabalhar para o capitalismo, alimentar cada vez mais o capitalismo sem questionar isso, apenas por alimentar o capitalismo. Então, é isso que diz o Bipoder de Michel Foucault. Ele também dizia no livro dele que todas as relações são relações de poder. E vocês percebem como isso dá para usar em qualquer tema de redação? Todas as relações são relações de poder. Isso que Michel Foucault dizia. Dá para usar literalmente qualquer tema, porque todo tema que a gente vai falar, a gente pode falar de poder. Tudo a gente pode falar de poder. E é isso, eu peço para que você passe para o próximo slide, que é, na verdade, o último, na verdade, entre aspas, né? Que é para perguntar se vocês têm dúvidas, gente, comentários. Vocês têm dúvidas até aqui, alguma coisa para comentar, dúvidas sobre os temas ou sobre outras questões que ficaram? Vocês têm dúvidas, gente, para tirar?
Não tá todo mundo entendendo tudo, todo mundo saiu daqui, né? Todo mundo entendeu tudo, gente? Não, pode ser também, às vezes todo mundo pode ter entendido tudo, não tem problema, mas eu quero saber se está tudo realmente entendido, gente, porque esse é o momento para vocês tirarem dúvidas, é um momento único, como eu já falei, não vai acontecer de novo. Nem na roda, na verdade, vai acontecer de novo. Então, é um momento único para vocês tirarem suas dúvidas, trazerem suas questões, para que a gente possa fazer esse trabalho da melhor maneira possível, se não sair daqui com dúvida, né, gente? É muito chato assistir uma aula de quase 3 horas e sair com dúvida, né? Mas se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar por aqui, tá? E aí, Isa, eu peço que você passe lá para o primeiro slide, para a gente tirar uma foto, tá? Lembrando, gente, quem não quer que a sua imagem seja disponibilizada, é só não abrir a câmera, entendeu? Porque você vai estar tampado aí e você não vai aparecer. Agora, quem se sentir confortável, né, de aparecer, que a gente posta geralmente no nosso Instagram também, para mostrar que a gente tem feito, para divulgar o nosso trabalho, na verdade, né, gente? Porque o nosso trabalho não é fácil. A gente faz para divulgar o nosso trabalho. Então, quem puder abrir a câmera, a gente agradece para a gente tirar uma foto. Lembrando que essa foto é divulgada no Instagram do Futuro Oeste, no Instagram profissional, tá, gente? Um Instagram extremamente profissional e que a gente não vai expor vocês ou falar que o fulano falou tal coisa na aula, olha só, não. É um Instagram profissional. Então, eu vou tirar meu óculos para tirar aqui a foto. Eu vou contar. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Foi, gente. Consegui a foto. Eu vou mandar lá no grupo. Já foi. É só salvar aqui. Ih, eu não parei a gravação até agora. Eu tirei a foto e não parei a gravação. Vou parar a gravação, mas antes, gente, eu vou me despedir. E eu vou acabando me despedir aqui de vocês também. Era para encerrar a gravação antes, mas é a vida. Então, já vou me despedir de quem está assistindo a gravação e de vocês também. Então, gente, tanto você que está assistindo a gravação, quanto quem está assistindo aqui com a gente agora, eu espero que tudo tenha ficado esclarecido. Pelo que eu recebi no chat, as pessoas disseram que as dúvidas foram esclarecidas. Eu fico muito feliz em saber disso. Eu agradeço muito por quem ficou até o final, por quem participou, por quem se falou, seja pelo chat, seja abrindo o áudio, pelas contribuições. Eu agradeço a Isabelle, ela estagiária, que estava aqui, né, suando aqui para botar os slides, às vezes espalhou um pouquinho, mas ela é maravilhosa, esse espaço não aconteceria sem a ajuda dela. Então, eu agradeço a Isabelle pelas contribuições que ela teve, tá? Eu agradeço também a minha mãe que está aqui, eu acho importante a gente reconhecer, quando os nossos familiares estão aqui, minha mãe que está estudando, que estudo lá, agradeço a ela também por estar aqui nesse momento com a gente. Então, gente, é isso, eu agradeço muito, tá? Boa semana para vocês, bons estudos também, e a gente vai se falando pelo grupo, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima.